Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, então, você quer mestrar uma masmorra de quebra-cabeças. Dicas e procedimentos para quebra-cabeças agradáveis. Título original: So You Want to Run a Puzzle Dungeon. Tips and Procedures for Pleasant Puzzling. Escrito originalmente por Direct Sun no seu blog intitulado Direct Sun Games em 7 de fevereiro de 2022. Eu tive a chance de mestrar minha masmorra de quebra-cabeça Aberrant Reflections para o Plus One XP. Foi o máximo. Vou fazer referência à linha do tempo das filmagens do jogo para que você possa ver as partes mencionadas. Pule para 2 horas e 46 e 27 segundos se quiser ver uma retrospectiva do jogo e a discussão de design. Aviso: as coisas no vídeo não acontecem exatamente como eu descrevo no texto. Deixa rolar. O que é uma masmorra quebra-cabeça? Mark Brown, do Game Master's Toolkit, tem uma série excelente sobre quebra-cabeças de Zelda. Os vídeos valem uma assistida, mas vou parafrasear aqui. Nota: o autor da postagem original parece ter se enganado quanto ao nome do canal. Ao invés de Game Maker's Toolkit, Direct Sun o chama de Game Master's Toolkit. Apesar do aparente erro, a grafia incorreta foi mantida, já que mesmo um possível ato falho aqui pode ter gerado uma interpretação interessante. Apesar de ser um canal sobre videogames, o conteúdo dos vídeos também é bastante relevante para o mundo do RPG de mesa. Uma masmorra de quebra-cabeça é uma experiência polida, semelhante a resolver um cubo mágico pelo lado de dentro. As masmorras não são apenas um recipiente para os quebra-cabeças, mas o recipiente em si é um quebra-cabeça. Completar essas masmorras requer uma mistura de raciocínio espacial e navegação em um cenário tridimensional complexo. Esta última parte deve soar familiar. Fazer com que os jogadores reflitam sobre o ambiente ao seu redor é um clássico de um bom design de masmorra. Pode não ser chamado pelo nome nos artigos do J. Quays in the Dungeon, de The Alexandrian, mas é exatamente isso que Caverns of Thracia encoraja com seus andares famosamente interconectados. Masmorras de quebra-cabeças têm um monte de coisas rolando. Ponto número 1. Recontextualização de áreas previamente visitadas. Ponto 2. Subseções com seus próprios temas e histórias. Ponto 3. Itens-chave e aprimoramentos. E item 4. Ensino incremental de novas mecânicas. Então, como você garante a mesma experiência polida de jogo de videogame de masmorra de quebra-cabeça em jogos de mesa? Não sobrecarregue os jogadores. Em 45 minutos e 32 segundos, vocês chegam numa sala circular com caixões de pedra. No centro da sala está uma laje de pedra a cerca de 3 metros de altura. Pairando acima da laje há uma chave. Aqui está uma descrição composta por algumas frases sobre as principais características da sala. Os jogadores podem tomar decisões sobre o que gostariam de investigar e interagir. Eles podem perguntar sobre os caixões. Você diria a eles como as tampas dos caixões foram removidas e os ossos quebrados jaziam sob elas. A parte importante aqui está no final. Uma investigação mais aprofundada revela que esses ossos foram roídos por algo que ainda pode estar nos arredores. Os jogadores podem perguntar sobre a chave flutuante e você diria a eles como ela é roxa e parece ser feita de ferro forjado e flutua imóvel. A parte importante aqui está no final, já que logo ficará claro que a chave não está exatamente flutuando sozinha. Ponto número 1. Descreva as coisas que seriam imediatamente aparentes para os personagens dos jogadores. Ponto número 2. Deixe que os personagens dos jogadores investiguem cada coisa e então você pode entrar em mais detalhes. Ponto número 3. Deixe as coisas importantes para o final. Reitere as coisas importantes. Você é os olhos, os ouvidos e todos os outros sentidos dos jogadores. O árbitro tem conhecimento total da masmorra, mas os jogadores não. A pior coisa que pode acontecer em uma masmorra de quebra-cabeças é que os jogadores não tenham a informação que deveria ser óbvia para seus personagens.
Esse tipo de masmorra vai desafiar mais seus jogadores do que seus personagens. Você não quer que eles tomem decisões baseadas em erros de tradução do árbitro. As coisas podem andar rápido em um jogo, e os jogadores podem não ouvir uma descrição ou podem esquecê-la. Eles podem ter perdido algo importante que faria com que eles tivessem agido de alguma outra forma. Então, descreva novamente. Em 48 minutos e 22 segundos, Trag, o acólito, decide dar a volta na sala e olhar melhor os caixões. Você se move de caixão em caixão. Todos eles estão abertos e você vê tesouro dentro. Anéis, colares e coisas que brilham. Enquanto isso, a chave flutuante permanece imóvel no centro da sala, brilhando sob a luz da sua tocha. Aqui, eu disse ao jogador o que eles veem e reiterei as partes importantes da área no final, para mantê-las na mente dos jogadores. Não se preocupem em estar sendo óbvio. Não se preocupe também se revelar segredos. A informação é mais importante. É muito difícil estragar quebra-cabeças para os jogadores descrevendo coisas que seus personagens notariam. Ponto número 1. Não retenha informação. Ponto número 2. Repita as partes importantes. Ponto número 3. Deixe as coisas importantes para o final. Você tropeça na coisa importante. Em 1 hora, 26 minutos e 20 segundos, o jogador diz: "Não há nada aqui, nós saímos da sala." O árbitro diz então: "Você tropeça em algo no chão que não consegue enxergar." Apesar de seus melhores esforços, os jogadores irão perder algumas informações. Nesse caso, os jogadores estavam prestes a sair da sala sem interagir com um item importante. Eles sabiam que o item estava lá, mas o desconsideraram. Eles assumiram erroneamente que não seriam capazes de tocar ou interagir com o item, então nem tentaram. Eu poderia ter deixado os jogadores saírem da sala e vagarem pelo resto da masmorra até que talvez voltassem para esta sala. Mas por que eles o fariam? Eles já tinham se convencido de que não havia nada de interessante aqui e eles não estavam pegando minhas dicas indicando o contrário. Deixar os jogadores frustrados e vagando não seria legal para ninguém e não havia razão para isso. Os jogadores já tinham descrito as suas personagens vasculhando a sala. É lógico que eles teriam esbarrado nesse item-chave eventualmente. Eu só não havia descrito isso como acontecido. Então, eles esbarraram na coisa importante ao saírem. Ponto importante: não puna os jogadores por perderem algo que seria óbvio para seus personagens. Desenhe para os jogadores. Não sinta que você precisa encontrar as palavras certas para explicar tudo perfeitamente. Em masmorras de quebra-cabeça, podem existir algumas áreas complexas com aspectos diversos. Use e abuse de ilustrações e folhetos. Uma imagem faz maravilhas. Ou então, só desenhe bonecos palitos e quadrados para que você possa apontar para as coisas. Informação é algo vital. Ponto importante: mostre aos seus jogadores com o que eles podem interagir através de folhetos e desenhos. Esteja aberto a novas ideias. Em 2 horas, 42 minutos e 16 segundos, o jogador diz: "Eu tento abrir a porta." O árbitro diz: "Trag corre para a porta e a empurra," mas ela não se move. O jogador então responde: "Eu puxo." O que diferencia essa masmorra de quebra-cabeça de mesa analógica das masmorras de videogame de The Legend of Zelda? Os jogadores não estão limitados pelo código do jogo. Eles podem tentar qualquer coisa. Deixe-os tentar. O árbitro deve recompensá-los por compreender seu ambiente e deve estar aberto a soluções alternativas para problemas. Ponto importante: deixe os jogadores quebrarem os quebra-cabeças em vez de resolvê-los. Deixe os jogadores falharem. Já que os jogadores podem fazer qualquer coisa, eles também podem tornar quebra-cabeças insolúveis. Em The Seer Sanctum, existem lentes de vidro que são necessárias para resolver o quebra-cabeça final. Os jogadores podem quebrar as lentes. Isso abre futuros ganchos de quests à procura de especialistas que possam reparar os itens-chave. Os jogadores podem ganhar a atenção de um grupo de aventureiros rivais em sua quest. O grupo poderá nunca resolver o quebra-cabeça final.
Tudo bem deixá-los falhar. Finalize em grande estilo e passe para outras aventuras. Os jogadores vão ficar queimando os miolos sobre o que poderão ter perdido. Eles poderão perguntar a você, o árbitro, o que poderiam ter feito de forma diferente. Resista ao desejo de contar a eles, e esta não será a última vez que eles falarão sobre a masmorra de quebra-cabeça que ainda está lá fora, com seus segredos, guardando tesouros incontáveis. Salve pessoal, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tomos Revelados. Hoje com um texto que estava na gaveta há séculos. Texto do Direct Sun, com um título gigantesco chamado Então Você Quer Mestrar uma Masmorra, Quebra-Cabeça, etc, etc, etc. Senhor Mink Dente, você é um fã de quebra-cabeças? Cara, gosto demais, tá? Sou daqueles que baixa joguinho de caixa pra jogar no celular, tá ligado? Aquelas caixinhas que tem que ficar virando, descobrindo cada detalhezinho, pá. Gosto muito, gosto muito. Cara, eu tenho uma relação um pouco conflituosa com quebra-cabeças. Eu acho que tudo começou, como sempre, lá na infância com o Pokémon e aqueles puzzles bizarros da equipe Rocket, que você pisava no chão, saía girando, e às vezes eu ficava muito frustrado e eu só fazia assim: eu vou só sair andando aqui, uma hora vai funcionar, e uma hora funcionava. É, cara. Aí às vezes vinha seu amigo e perguntava: pô, tu passou? Como você passou? Cara, sei lá. Eu só saí pisando na porra toda. E, cara, é isso, né? O puzzle, na real, ele tá espalhado aí pelos 5 cantos do mundo. Tem puzzle em tudo que é lugar. Quando você menos espera um jogo de videogame, tem um puzzle do nada. E, enfim, é difícil a gente não ter contato com quebra-cabeças na nossa vida, seja nos jogos de videogame ou não, né? É, cara, e às vezes, tipo, ele tá inserido de uma forma, tipo, pô, o jogo é sobre aquilo, e outras vezes ele tá num detalhezinho, só pra dar aquela, pô, relaxada, né? Tu tá jogando um jogo de combate e aí tem uma dinâmica que não é combate que tu precisa resolver, né? É, Pra dar até esse contraste, tipo, de ritmo de jogo, pra não ficar só porrada, porrada o tempo todo, né? é isso que eu ia dizer. Talvez a palavra correta seja contraste, porque relaxada nem sempre. É. Não, mas, pô, tu trouxe também um fortíssimo, né, cara? Porra, do Pokémon Fire Red mesmo, aqueles símbolozinhos no chão que tu tem que ficar tentativa e erro absurdos ali pra conseguir resolver. Real é chato, cara. Só de curiosidade aí, tu tem costume de pegar jogos de puzzle pra jogar? Tipo, baixar um game que é só sobre isso, tipo Cocoon, tá ligado? É um Uhum. joguinho que todo mundo falou mal bem aí, tá na minha lista pra jogar esse ano. 100% focado em puzzle, não tem uma linha de diálogo, né? O jogo inteiro tu vai só pela lógica e pelo game design. Eu acho muito massa game que nesse sentido. E puzzle tem esse trunfo ao favor dele, né? Que tipo, só visualmente tu consegue resolver tudo sem precisar colocar uma linha de diálogo, algo textual, né? Tu consegue só através da interação do jogo e do jogador com as mecânicas ali já ir jogando o jogo pra frente, né? Acho isso muito maneiro. Real. E aí, queria saber, tu joga? Pô, eu não sou o maior fã de jogo de puzzle, até como vocês devem estar imaginando aí do que eu narrei da minha experiência com os puzzles de Pokémon, eu não sou muito bom em puzzle. E eu acho que o videogame, ele tem essa coisa muito boa que você acabou de falar, realmente um ponto forte do gênero de puzzle no videogame, é que você pode explorar o visual de uma maneira que você não poderia em outras formas de jogo e até mesmo no físico, né? Uhum. O aspecto 3D do videogame, principalmente, te permite fazer umas coisas doidas. E aí, 2 jogos que eu acho que usam a mídia do videogame muito bem pra isso, 3, na verdade, né? Que é o Portal, acho que todo mundo Sim. conhece, clássico já. E esse é aquele tipo de jogo que você recomenda pra qualquer um, não importa se a pessoa gosta de puzzle ou não, é genial, né? Uhum. Tudo genial, não tem nem o que falar. Tipo, a história é genial, o jeito que ele conta a história através de você fazendo puzzle é genial. Os puzzles em si são geniais, a ideia do portal, de você entrar no portal, sair no outro. Você não consegue imaginar aquele puzzle sendo feito de outra maneira, em outra mídia, né? E aí outro jogo que eu acho que faz isso muito bem, já num sentido um pouco diferente, é um que é o Gorogoa. Me perdoem se tiver uma pronúncia correta disso, mas eu não sei. Porque Gorogoa já é um jogo de um puzzle mais tradicional, você girar coisinhas e encaixar, quebra-cabeça de encaixar peças mesmo, só que ele é muito bonito, é muito difícil de escrever sem te mostrar, né? É um jogo da Annapurna Interactive, que é uma das empresas de jogos que eu mais gosto, inclusive, fazem coisas mais fora da caixa, assim. Uhum. Mas basicamente é um puzzle muito bonito, muito doido, que vai mudando, do tipo, você monta o puzzle e aí, aí a animação do puzzle
acontece, aí eles geram outro puzzle. Então é um negócio meio louco, parece uma viagem de ácido, assim. E aí sim, esse entra naquele critério de puzzles relaxantes. Você pode ficar travado um momento ou outro, mas ele não é tão difícil. Fica ali vendo a arte super incrível, aí tem uma animaçãozinha, aí o puzzle muda. É uma loucura. E aí o terceiro que eu acho que é muito bom também, e que eu não consegui zerar, não passei nem da metade, inclusive, mas é incrível, que é o Baba Is You. Esse foi o último que eu joguei e que eu fiquei alucinado, porque ele trabalha o tema da linguagem. Programadores vão poder dizer melhor, vão poder explicar melhor isso do que eu. Mas é basicamente, Baba é um personagemzinho, você vê o jogo de cima, e basicamente é um puzzle que você tem que criar regras, manipulação de regras. Do tipo, Baba é um item do jogo que você pode empurrar, um bloquinho de texto escrito Baba. Outro é is, que é, né? É o verbo ser. E you é você. Então, Baba is you significa que se você mexer a tecla de setinhas do teclado, você se mexe com um personagem Baba. Só que se você do nada empurrar box, a palavra box que tá lá escrito flutuando no jogo, no lugar para ficar no lugar do Baba, empurrar, tipo esses jogos de empurrar caixa, né? Você empurra o nome box para ficar no lugar do Baba e a frase vira box is you. Do nada, você é a caixa e se você apertar a setinha, você começa a se mexer pela caixa. Então, de eu descrever isso, vocês devem estar imaginando como é que funciona o jogo, porque você consegue manipular isso e resolver o puzzle se transformando nas coisas, mudando as regras do jogo, do tipo, wall is stop, parede é pare. Enquanto essa regra estiver funcionando, você não consegue atravessar a parede. Mas se você desfazer isso, você consegue atravessar a parede. Então é um jogo muito doido, em que você vai empurrando esses tiles, né? Essas coisas que são movíveis. O texto é movível às vezes não, para resolver os puzzles. Então ele é bem brincante, assim. Você consegue brincar bastante com as ideias e tal. Por mais que, aí que já... Acho que a gente já chega num momento chave aqui pra gente entrar no ponto do RPG de mesa, que é, no fundo, tem uma solução. Eu não sei se... Eu não sou bom o suficiente para dizer se teria ou não mais de uma solução no Babas You, por exemplo, mas no fundo, o jogo de puzzle, de videogame, ou puzzle tradicional mesmo, ele tem essa ideia de uma solução única. Uhum. Como vocês puderam ouvir no texto, acho que uma grande potência do RPG de mesa, como sempre, é deixar as coisas mais em aberto. E você pode solucionar as coisas, às vezes, quebrando o puzzle. E aí, por exemplo, engraçado, porque eu acabei de falar aqui, eu não gosto muito de puzzle, não sou muito bom em puzzle. Mas uma coisa que eu gosto muito, tá aqui do meu lado até agora, por acaso, é um Rubik's Cube, né? Um cubo mágico. Eu era fissurado em conseguir solucionar o cubo mágico. E aí eu descobri que não é tão difícil assim, tem um passo a passo, você pode ver um passo a passo na internet. De alguns algoritmos que as pessoas pensaram, pessoas mais inteligentes que você pensaram em formas de solucionar, e você vai lá e copia, e você aplica. Então eu aprendi a solucionar um cubo mágico gravando passo a passo. Só que uma outra forma de solucionar um cubo mágico, que às vezes você pode fazer se você for doido, né? É simplesmente destruir o cubo, né? Tirar as peças e recolocar as peças. E na vida real a gente falaria, pô, mas isso é roubar, né? Só que no RPG de mesa, muitas vezes, quebrar um puzzle é uma forma interessante de interagir com o jogo. É você pensar fora da caixa, justamente, do que é limitado. Porque o Rubik's Cube, o cubo mágico, é aquela coisa, você gira ele, tô girando aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, você consegue girar ele nas direções que ele tá programado, mas dentro de um RPG você pode girar para dimensões outras. Então eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui do jogo. Mas e aí, Miguel, e você? Tem algum jogo preferido de puzzle? Alguma coisa que você destacaria antes de a gente entrar? Cara, primeiramente esse Gorogoa, vou colocar aqui na minha lista, porque achei o visual dele absurdo e eu não conhecia não, velho. Passou batida aí por mim. O Babas eu já tinha visto, já a galera comentando, nunca cheguei a jogar, mas também proposta irada. E assim, recentemente, jogos que eu joguei de puzzle, um deles lindíssimo é Paper Trail. Quem tem Netflix aí no celular, tem como baixar jogo pelo celular e ele tá lá de graça, tá ligado? Então eu até ia comprar no Switch, era tipo R$20. Ele saiu, se eu não me engano, no final do ano passado. E aí, eu achei na Netflix ali, pude baixar no celular e é até melhor de jogar, tá ligado? Com o touch. Porque ele é um jogo lindíssimo de uma história de uma menina. E tu pode rearranjar o mapa de acordo com dobras de papel, tipo origami, tá ligado? Então, tu, tipo, tem uma ponte quebrada. Tu arrasta o papel, aí a ponte se completa, tá ligado? Tipo, meio que nesse esquema. E tem várias formas de rearranjar pra ir passando e acessando novas regiões e tudo mais, tá ligado? Então tem coisas diferentes no lados opostos do papel. E, enfim, além de ser lindo pra caramba, é coisa relaxante, porque real não é difícil. Mas eu achei divertido pra caramba. E outro, que daí é um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de quebra-cabeça mesmo, assim, é o Arranger. A Holy Puzzling Adventure, que é tipo
Um gamezinho vibes Rubik's Cube mesmo, sabe? Tipo, cubo mágico ali. Só que pensa nisso numa malha de RPG, tipo, um joguinho de aventura, tá ligado? 2D. Tu tem que reposicionar, tipo, tu arrasta uma linha quadriculada pra mover teu personagem. Só que essa linha dá a volta no final, tá ligado? Tipo, tem teu personagem na esquerda e uma pedra na direita. Tu move teu personagem, aquela linha inteira pra frente até o final da tela, a pedra aparece atrás do teu personagem porque ela dá a volta, tá ligado? Uhum. Então é como se fosse real um cubo mágico, assim, onde várias faces tem, tipo, a face é compartilhada, né? Tu pode fazer em looping, assim. Então tu vai acessando o jogo inteiro, assim, tipo, arrastando coisas que vão atravessando o cenário, voltando pra ti, tá ligado? Então tu consegue fazer uma exploração muito maneira, achei criativo pra caralho. Também é um joguinho que saiu recentemente. E tem um visual maneiro, tem em português, tudo. E é muito maneiro. Desses jogos também que tu não precisa, tipo, sofrer pra caralho, tá ligado? Tipo, não, é um joguinho divertido que tu vai brincando com uma mecânica de jogo, né? E até um comentário que me fez jogar foi, tipo, a galera falando sobre esse game, dizendo, cara, ele é no ponto de não enjoar, tá ligado? Aquele jogo que sabe quando parar, porque esse Uhum. eu acho que é um ponto de que alguns jogos de puzzle se passam muito. Acaba ficando meio enjoativo, meio cansativo, meio repetitivo. Então quando o jogo ele é baseado em um puzzle só, ele acho que ele tem que ser muito cauteloso em como é que ele vai, tipo, estender essa gameplay. Mas acho muito foda. Por isso que eu quero jogar com o Cocoon, que ele é curtinho e todo mundo fala hiper bem de quanto ele consegue resolver essa questão de, tipo, tu poder entrar em universos, né? Tu resolve um puzzle no lugar, pega aquele universo, entra em outro pra ir, tipo, explorando os puzzles. E, cara, um que eu nunca joguei, e a galera fala benzão também, é o The Witness. Não sei se tu já tá ligado. Sei, cara, eu tenho esse. É um dos mais conceituados jogos de puzzle Pois é. dos últimos tempos. Quem comprou aqui pra jogar foi minha esposa, mas ela disse que achou muito difícil, que ela não conseguiu passar dos primeiros puzzles e tal. Aham. Mas eu não cheguei a baixar, mas esse jogo tá na minha lista também. E vamos ver, né, o quão longe eu consigo ir nesse jogo, porque como eu disse, eu não sou muito bom e também eu tenho pouca paciência. No Babas Joe, acho que eu consigo jogar seguido uns 10, 20 minutos. Eu passo de uns puzzles, não passo de outros, e uma hora eu penso, tô cansado, chega, eu fecho o Sim. jogo. Então esse tipo de jogo pra mim avança muito devagar, se ele for grande. Aí eu realmente fico com esses jogos que você mencionou. O Cocoon, inclusive, deve ser uma boa pra mim, de jogar ali rapidinho e tal. Sim, total. É, esses três que eu citei são hiper de boa, rápido de jogar. Eu citei o The Witness porque ele é diferente dos outros, ele explora uma série de minigames, né? Uhum. Então eu sempre fiquei curioso disso. A galera fala que é legal em questão de profundidade, assim, e que tem muito minigame espacial, assim, e que tu, enfim, tem que interagir com o cenário como um todo pra poder desvendar, né? Mas já, eu acho que um grande ponto dos puzzles, que a gente vai acabar entrando aqui também, é esse senso de recompensa também, né? Diferente de um Sim. paper trail ali, toda a dobra que tu tá fazendo do papel, tu tá recebendo uma recompensa imediata, tá ligado? Agora tem puzzle que tu tem que fazer uma série de etapas longas pra caralho pra te conseguir uma recompensa no final, né? Tipo, tu sofre pra caralho, tentativa e erro, e aí no final tu tem aquela balinha ali pra tipo, ponto, conseguiu. E às vezes a balança não fecha, né? Tipo, pô, eu sofri demais pra ganhar um bagulhinho. Caramba. Então, não bate tanto. Eu também acabo preferindo esses puzzles que são, tipo, em camadas, que tu vai sempre recebendo uma coisinha, tu sempre vai se sentindo que tá progredindo, sabe? Eu acho que é um Que pouco doideira, cara. mais da hora. Tu acabou de traduzir um negócio que eu sentia muito e não sabia muito por quê. Até porque, eu como eu disse, não jogo muito jogo de puzzle. Mas, real, é bem isso mesmo. O Babaju é um pouco assim pra mim. São 2 horas de batendo cabeça pra no final falar parabéns, você venceu. Às vezes dá até vontade de xingar o jogo. Parabéns, um cacete. Aham. Ei, cara, eu tive uma experiência parecida que eu dei risada, cara, que é um Storyteller, tá ligado? Também ficou bem famosinho. Que é um joguinho que basicamente é um livro de contos de fada e tu tem que rearranjar as histórias ali pra contar. Então, tipo, tu tem que rearranjar os tiles pra contar uma história. Não, então tu tem lá, a rainha decapitou o soldado. Nossa, parece interessante. Aí tu tem os cenários, tipo, casamento, execução, trono. Tem lá os cenários que tu vai botar no fundo. Uhum. E tu tem os personagens, a rainha, o cavaleiro e o soldado. Aí tu tem que montar a história pra justificar como que a rainha mata o soldado, tá ligado? Então Uhum. aí tu vai lá e posiciona, beleza, a rainha casou com o cavaleiro, aí o soldado ficou puto, raptou a rainha, o cavaleiro salvou a rainha e decapitou o soldado, sabe? Tu vai rearranjando pra contar a história que o jogo tá te pedindo. Cara, é muito bom. Parece mesmo. Mas ele vai acrescentando. Então, tipo assim, a rainha decapitou o soldado mercenário lá, acho que é uma parada assim. Que ele quer usurpar o trono, né? Aí depois ele vem, o soldado decapita o cavaleiro, que é o brother da rainha. Aí depois vem, a rainha decapita todo mundo, sabe? Tipo, tu rearranja, o jogo vai lá e te propõe uma nova parada, sabe? Pra te tipo, recombinar as coisas pra contar uma nova história. Cara, é muito bom.
Só que eu fiquei um dia travadaço, cara, numa parte dessa, muito tempo. E aí, pô, deixa abaixo. Eu também tava jogando no celular, nesse mesmo esquema da Netflix aí, mas tem pra tudo quanto é plataforma. E aí eu decidi, vou dar um tempo. Aí esses dias abri o celular, deixa eu ver onde é que eu parei, tá ligado? Cliquei pra abrir, mano, eu movi 2 tiles e resolvi o puzzle, tá ligado? Que eu tinha ficado mó tempão. Acontece Cara, muito. essa é uma sensação que acontece demais, né? Tu fica Aham. batendo a cabeça, tu para um tempo, quando tu volta, pô, tá tudo muito mais claro pra ti, né? Sim, acontece muito, cara. É uma coisa mesmo do cérebro humano, muito louco. Uhum. Isso acontece muito quando você tá aprendendo alguma coisa nova. Eu tenho essa experiência muito forte quando eu tô tocando alguma música, alguma coisa assim. Você tá aprendendo uma música nova. Ou até em videogame mesmo, que é a mesma coisa. A ideia meio de memória muscular, que não se aplica tanto assim em puzzle, né? Mas assim, a ideia de você ir reconfigurando as coisas no seu cérebro pra olhar as coisas de uma maneira diferente, né? Acho que se aplica nos dois casos. Em Street Fighter, por exemplo, você quer aprender um combo novo, uma coisa assim. Uhum. Você fica treinando. Uma hora seu cérebro já tá exausto. Você não consegue mais reproduzir um negócio que no começo da sua sessão de treino ali você já estava fazendo automático. Então é realmente um momento de você parar, deixar seu cérebro descansar e voltar. E acho que isso é o legal do gênero de puzzle, assim, no geral. Porque por mais que às vezes você não consiga resolver nada, você sente que você não tá resolvendo nada, só o exercício de colocar essa cabeça pra pensar já moveu alguma coisa, por mais que o resultado não tenha vindo, né? E aí, realmente, tipo, a gente falou aqui dessa ideia de recompensa, do jogo ter que recompensar ou não, e é lógico que tudo isso, pra tornar um jogo bom, tem que ser pensado na hora de design, mas se a gente pensar com a cabeça fria e não pensar muito nessa coisa de vencer, perder, completar, não completar, o prazer de jogar talvez seja um pouco isso também. Tipo, pô, simplesmente uma coisa de exercitar o cérebro e tal, mas realmente uma coisa que a gente não tá também pronto pra pensar muitas vezes quando a gente tá jogando um jogo, porque a grande maioria dos jogos de videogame, principalmente, são jogos feitos para vencer, Uhum. completar a fase, zerar o jogo. Então, acho que essa dimensão do exercício mental se perde um pouco. Acho que o puzzle realmente, na real, é bom pra gente parar e pensar, pô, mas será que eu deveria estar nessa seca louca de resolver as coisas, né? Uhum. E às vezes eu sinto muito isso, né? De jogando Baba Azul, como eu falei. De, pô, sentar, jogar um pouquinho e pensar, não, beleza, não consigo mais, vou parar. Porque acho que, principalmente ultimamente, que a gente tem essa ideia de, tipo, pô, vou assistir a série do começo ao final, vou assistir todos os episódios, um atrás do outro. Esse completionismo, talvez o puzzle realmente seja uma coisa pra chacoalhar um pouco o modo como a gente observa as coisas, né? Inclusive, isso aí já fica inclusive uma autocrítica. Eu que tô aqui falando o tempo todo que eu não gosto de puzzle, mas falando, eu percebo que eu gosto, né? Mas ele requer um mindset diferente pra você encarar o jogo, eu imagino. Acho que é um pouco isso. É, cara, não, perfeito. Por isso que eu tenho gostado muito de ter no celular, sabe? Até citei lá o jogo de caixinha, o The Room, que é o mais clássico aí. Eu adoro ele porque ele é desse esquema. Tipo, cara, eu não preciso saber de história, eu não preciso estar, tipo, num mood, sabe? Tipo, daquela sensação de estar jogando aquele jogo, tá imerso ali. Não. É uma caixa. Pô, tô com um tempinho aqui, tô numa fila de um banco, tô fazendo qualquer outra parada. Deixa eu tentar resolver um pouquinho dessa caixa aqui, sabe? Eu vou Uhum. lá, mexo umas paradas, avanço um pouquinho e se resolve. Então, real, tem essa questão de tu ir com o tempo completando, né? Eu acho que o puzzle, ele entra num processo de dificultar aí quando ele tá inserido dentro de um jogo que não é a proposta principal, que é o caso do Pokémon, né? Pô, tu tá ali pra catar Pokémon, tá, pra Uhum. colecionar Pokémons, evoluir, batalhar, etc. Do nada tu trava na missão que tu não consegue avançar o jogo porque tem que resolver aquele puzzle, tá ligado? Aí é foda, aí é foda. É, enfim, real. Esse The Room é muito bom também, joguei esse com minha esposa. Normalmente esses jogos eu também gosto de jogar com mais alguém, pra Ah, boa. botar duas cabeças pra pensar. Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Aquela história. Pô, vocês vão gostar de Storytelling, então, porque jogou eu e a Loura, assim, tipo, ia pra cama ali antes de dormir, tava sem sono, ficava os dois tentando resolver, sabe? Pô, bacana. Eu gostei muito dessa temáticazinha medieval de crimes e tal, acho maneiro. Vou botar na lista com certeza. Salve, pessoal. Aqui é o Felipe, interrompendo esse bate-papo para dizer, como sempre, que se você está curtindo nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto da Moira Games a seguir em frente, considere então dar aquela força lá no nosso Apoia-se. É só entrar em apoia.se/Moira Games e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. A partir de R$5 você tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos, cargos exclusivos no Discord e muito mais. No momento, o nosso projeto atual lá no Apoia-se é uma série de episódios que se chama Roube Esta Mecânica,
onde a gente faz uma espécie de cardápio de mecânicas de RPG para você customizar o seu jogo e deixar ele do jeitinho que você quer. Em áudio, você vai poder ouvir eu e às vezes o Ming conversando sobre essas mecânicas, do porquê que a gente gosta delas, se elas funcionam, como elas funcionam. Além dos episódios, você vai também ter acesso a um material em PDF contendo as regras sugeridas para você colocar no seu jogo e ter um material para você imprimir na sua casa e ter de fácil acesso caso você queira levar para sua sessão de jogo. Bem, e caso você não consiga apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar a gente deixando um like nesse episódio no YouTube, dando uma avaliação de 5 estrelas no Spotify, compartilhando o episódio com seus amigos nas redes sociais, ou também deixando um comentário no nosso Instagram, na própria caixa de comentários do Spotify. E isso ajuda muito a gente a sentir que nós estamos em conexão, os ouvintes e os hosts do episódio. E às vezes isso vale muito mais do que um apoio financeiro, saber que vocês estão conosco nessa jornada. No mais, pessoal, grande abraço e agora, de volta para a aventura de hoje. Mas bora lá então. Bora. Começando com a apresentação do autor. Vamos falar então hoje de Direct Sun, cujo nome verdadeiro não se sabe, se perdeu pela internet. É um cara que eu não sei quem é, todo mundo que fala sobre ele fala Direct Sun. Quando ele vai nas lives, ele fala Direct Sun. Eu falei com ele diretamente pra falar sobre esse episódio e ele se apresentou como Direct Sun, então vai ficar Direct Sun até o final. E eu perguntei pra ele, né, quem é Direct Sun, o jogador de RPG, quem é Direct Sun, o game designer, e ele me deu umas respostas que eu vou ler aqui pra vocês, traduzindo mais ou menos. Ele disse: Direct Sun, o jogador de RPG de mesa especificamente, gosta de experimentar muitos jogos e, felizmente, encontrou um grupo incrível que adora alternar mestres e testar sistemas e módulos. Nós jogamos bastante D&D BX, Old School Essentials, mas recentemente curtimos jogar Piratborg, Mouse Hitter, Kern, Navy e jogamos também uma campanha de 8 sessões de Slug Blaster. Galera, pra quem não conhece, Slug Blaster é um jogo de RPG de mesa sobre skatistas, onde você é um skatista. Jogo doido, enfim, não vamos entrar muito no mérito, mas caso você esteja curioso, bote aí no Google. E ele segue dizendo que ele herdou um módulo de AD&D de um amigo quando era bem jovem, e ele não fazia ideia do que era ou de como se jogava aquilo. Então, ao invés dele ganhar um livro de RPG com regras, um sistema, ele ganhou uma aventura. E ele não fazia ideia de como jogar, afinal de contas, a aventura não tá te ensinando como joga. Mas ele disse que estava muito determinado a jogar aquele negócio que ele ganhou do amigo dele. E ele, então, inventou suas próprias regras e forçou a família dele a jogar com ele. Uma experiência, inclusive, um pouvo parecida com a minha, que quando eu comecei a jogar RPG, a primeira coisa que eu comprei não foi um livro de regras do GURPS, que foi o primeiro sistema que eu tive contato, mas foi um mini GURPS Quilombo dos Palmares. Estava até contando isso pro Miguel, é um amigo nosso esses dias. Uhum. Acho que é uma coisa comum também. Mas ao contrário do que aconteceu com ele, logo depois eu fui lá e comprei o livro de RPG com as regras e tal, né? Mas enfim, esse é o Direct Sun, jogador de RPG, como ele entrou no hobby. E eu perguntei pra ele também como que ele começou a criar os módulos dele. Vocês perceberam aí, ouvindo o texto, que ele não só escreveu aqui um blog, mas ele também é game designer. Ele é muito conhecido justamente por essas masmorras, quebra-cabeça, é uma vibe muito forte dele. E aí eu vou ler aqui pra vocês o que ele falou pra mim sobre quem é Direct Sun Game Designer. Ele diz: Direct Sun Game Designer submete seus jogadores às suas regras muito FKR, super simples, durante os playtests. Porque às vezes os números só atrapalham. As minhas criações são esporádicas, na melhor das hipóteses, mas eu estou trabalhando em uma nova masmorra de quebra-cabeças que me deixa muito animado. Então já fica aqui um pequeno spoiler. Direct Sun, se você acompanha aí os trabalhos deles, estará lançando uma nova aventura em breve. E aí ele diz também que Zelda Ocarina of Time é o meu jogo preferido e ele tem as minhas masmorras favoritas. Sempre que eu tento criar masmorras, eu tento criar um design para masmorras que tenham a mesma sensação, né, que Zelda Ocarina of Time. Eu adoraria jogar em uma masmorra de quebra-cabeças de RPG de mesa um dia, mas, para isso poder acontecer, primeiro eu tenho que parar de ler essas aventuras. Aí segue ele dizendo aqui: no início da pandemia, eu me joguei no mundo dos jogos online e na cena OSR. E foi tudo o que eu não sabia que estava faltando nas minhas mesas de 5ª edição. Eu mergulhei de cabeça, e depois de ver tanto material incrível que as pessoas estavam publicando, eu pensei: ei, eu tenho umas ideias boas aqui. Posso escrevê-las num livro assim também. Eu acho que vai ficar bom. E então, eu fiz isso, e algumas pessoas acharam que The Seer Sanctum era um módulo ótimo,
e isso me motivou a trabalhar em outras coisas e a fazer coisas melhores. Então, eu escrevi mais, e aí veio a aventura Aberrant Reflections. Essa aventura que, durante a leitura aí do texto, vocês viram eu citando uma live. Ele está mestrando justamente essa aventura Aberrant Reflections, que eu e Miguel acabamos de terminar. Pô, é isso, cara. Jogamos 2 sessõezinhas, zeramos a dungeon. E assim, já vamos deixar um disclaimer aqui, porque a gente vai acabar entrando em detalhes da dungeon pra falar da nossa experiência de jogo. Então, se você quer jogar, é legal se esquivar de alguns spoilers e ir avançando aí conforme a gente entrar em alguns pontos, ou deixar pra ver depois de jogar aí. Mas, se você quer mestrar, esse é o episódio, né? Que a gente vai estar falando bastante coisa aí, porque é uma dungeon divertida pra caramba de se jogar. Acho que é uma proposta muito maneira. E já era tempo já que o Felipe queria ter colocado na mesa e finalmente rolou, né, Felipe? Sim, e as aventuras desse cara são muito interessantes porque elas têm essa proposta que mistura dungeon crawl com quebra-cabeça. E os quebra-cabeças não são muito óbvios. Não é muita gente que tá interessada em jogar, muito menos em fazer o design desse tipo de coisa. Então, me parece que a masmorra de quebra-cabeça é um nicho dentro de uma coisa que já é um nicho. Tem um nicho do Dungeon Crawl, do OSR. Dentro do OSR tem essa galera que tá doida pra criar coisas de quebra-cabeça. Então, esse cara, o Direct Sun, é uma das pessoas mais importantes, eu acho, pra você que tá interessada em pensar esse gênero. Mas, antes de entrar aqui na nossa experiência com a mesa de Aberrant Reflection, essa aventura do Direct Sun e das coisas do texto, eu também perguntei pra ele diretamente sobre a impressão que ele tem da recepção desse texto que ele escreveu, que é um texto de 2022. Perguntei a ele se ele mudou a perspectiva sobre o texto ao longo dos anos, se ele fosse reescrever esse texto hoje, se ele mudaria alguma coisa, faria alguma coisa diferente, adicionaria alguma dica nova para mestrar ou criar masmorras quebra-cabeça, ou se ele enfatizaria alguma outra coisa que ele achou que não ficou tão forte ali no texto dele. E é engraçado que a resposta dele não foi muito sobre o texto dele, foi dizer assim, olha, eu acho que teve uma outra pessoa que fez uma coisa melhor. Acho que vem de uma humildade muito grande, falar, ó, tem um cara que escreveu uma coisa melhor. Ele fala assim, eu acho que o Brad Kerr tem alguns dos melhores conselhos sobre masmorras de quebra-cabeças. Bem ali no seu módulo de aventura chamado Fabian's Atelier, incluído no livro chamado Wyvern Songs. Ele tem uma ótima masmorra e conselhos muito mais diretos e objetivos do que o meu post original do blog. Ele me deu permissão para citá-los aqui para você. E aí ele citou um trecho dessa aventura que inclusive eu já tive contato e que por muito pouco eu não mestrei, né? Porque essa aventura Fabian's Atelier, do Brad Kerr, ela é um complemento de uma outra aventura maior que se chama Hideous Daylight. Traduzindo seria Luz do Dia Hedionda ou Luz do Sol Horrível. Uma aventura em que o sol parou de se pôr e as pessoas estão ficando loucas. E você tem que desvendar um mistério sobre o porquê que o sol parou de se pôr. E eu mestrei essa aventura lá no servidor da Moira Games recentemente pro pessoal. E é uma aventura que é um hexcrawl. E um dos hexágonos do hexcrawl tem esse ateliê desse feiticeiro Fabien. Na aventura Hideous Daylight, não tem uma dungeon, não tem a descrição de como é que é dentro daquele ateliê. O importante é você encontrar ele. Só que aí, o Brad Kerr criou uma aventura à parte para você acoplar ali, caso você queira entrar naquele hex e explorar aquele hex como se fosse uma dungeon. E aí criou uma dungeon, que é uma dungeon quebra-cabeça. Como bem dito aqui pelo Direct Sun, quando falou comigo, tem umas dicas muito boas de como fazer uma masmorra quebra-cabeça. A masmorra é incrível, é doida, mas as dicas específicas eu vou guardar um pouco pra gente discutir quando entrar no texto, porque acho que elas vão complementar várias das ideias que a gente for trazendo aqui. Só que ele começa com uma coisa legal, que é a ideia central. Ele diz, uma nota sobre masmorras de quebra-cabeça. Quebra-cabeças são difíceis. Jogadores de RPGs já enfrentam sobrecarga de informação mesmo em situações sem quebra-cabeças. Como jogador, é algo desafiador ter que diferenciar entre informações importantes para o avanço do jogo e detalhes que são apenas decorativos e inofensivos. Siga então essas dicas para manter o jogo fluindo. 2 pontos. E aí ele cita algumas dicas, das quais eu só vou dizer a primeira. Avise seus jogadores que haverá quebra-cabeças pela frente. Prepare o grupo desde o início com a mentalidade certa. Antes de entrar aqui na discussão, né, amigo, a gente ficou falando justamente dessa ideia de uma mentalidade necessária para resolver quebra-cabeças. Que é justamente não pegar seus jogadores de surpresa. Não tá jogando um jogo de luta e do nada tem um puzzle. Jogar um jogo de terror e do nada tem um puzzle. Inclusive aí já fica um pequeno parênteses, né? O porquê raios todo jogo de terror tem puzzle. Você não pode gostar de terror em paz sem ter um puzzle enfiado no seu jogo.
não é legal. Então, de fato, acho que a ideia central é falar, olha, galera, vamos jogar uma masmorra que tem um monte de quebra-cabeça. Vocês aceitam? Tá de boas? A famosa ideia da sessão zero, volta aqui. Tá todo mundo no mesmo mindset pra jogar o mesmo tipo de jogo. Então, dito isso, bora lá, bora resolver uns quebra-cabeças. Acho que é importante mesmo. Exato, cara. Isso pra qualquer tipo de jogo, né? Às vezes a pessoa vai sentar esperando jogar um jogo de combate, que vai ter um monte de porradaria, ele vai poder fazer uns combinhos, e a proposta de jogo não é essa, né? De qualquer forma, a aventura que tu for jogar, a proposta de jogo que tu quer ter em mesa é legal na sessão zero já ir alinhada com a galera, né? Principalmente puzzle, porque você tem uma galera aí com uma aversão absurda, né? E não ter uma ação, não ter nada acontecendo, tu tem que ficar batendo cabeça ali. Deixa muita gente frustrada, né? Exato. E às vezes, quando você não faz essa preparação da ideia do jogo, isso gera uma frustração que às vezes aparece no jogo de uma forma meio inconsequente. O clássico bárbaro que, cansei de discutir, vou sair batendo em todo mundo pra ver se acontece alguma coisa, a gente sai do lugar. E aí isso pode gerar uma frustração pra todo mundo que tá na mesa, né? Enfim, importante mesmo essa dica aí. Então, com isso em mente, acho que a gente tem finalmente o necessário para entrar na discussão do texto, que é um texto bem direto, um texto bem claro, que dá umas dicas muito boas, tem uns bullet points no final que resumem bem as ideias, né? Acho que o Mikael vai concordar comigo que é um texto bem claro nesse sentido. Sim. Uma proposta que, tipo, ele traz pra mesa um tema maneiro e ainda resolve bem, assim. Tem alguns tópicos ali que eu vou puxar que eu não concordei muito, que a gente até conversou depois que terminou a aventura, né, Felipe? Mas, no geral, é um tema, super maneiro da gente colocar na mesa. Principalmente esse lance que tu comentou ali do nicho, né? Já engrenando aqui pra esse primeiro tópico, que é o que é uma masmorra de quebra-cabeça. Já vou puxar aqui só pra gente setar a ideia dos dois. De que, tipo, o que faz uma masmorra ser diferente, tipo, ela não ser considerada um puzzle? Uma masmorra tipo a Temple of the Moon Priest que a gente jogou. Sabe? Por que ela não é uma masmorra de puzzle? E por que a Aberrant Reflections é? Saca? É a quantidade de puzzle ali dentro? É a dinâmica de jogo? Sabe? O que muda? Porque, tecnicamente, o Dungeon Crawl que a gente faz é explorar a sala, conseguir informação, né? Superar desafios e, enfim. Boa parte das aventuras que a gente joga ali na Moira Games tem diversos elementos que poderiam ser considerados puzzle, sabe? Mas o que diferencia uma masmorra normal de uma masmorra de puzzle? Eu tenho que responder? É? Pergunta difícil, eu acho, né? Eu acho que a gente pode se agarrar aqui no texto e ir com o Direct Sun, que ele fala assim, ó, masmorra quebra-cabeça, ela exige que estejam acontecendo certas coisas. Primeiro tem a sensação de que você tá dentro de um cubo mágico, resolvendo pelo lado de dentro. E acho que essa ideia central é muito importante. Uma masmorra quebra-cabeça é uma experiência de resolver um cubo mágico. Nem toda masmorra tem essa sensação de você tá girando em certas engrenagens para você resolver uma coisa. Às vezes a masmorra é mais um espaço de exploração que você vai descobrindo coisas, não necessariamente resolvendo coisas, né? Acho que tem um pouco dessa diferença de resolver coisas e descobrir coisas. Então, o prazer da exploração, como você bem disse, certamente envolve ali entender novas coisas, mas não de uma forma que você está resolvendo o espaço, enquanto um puzzle em si, né? Que eu acho que é isso. A masmorra quebra-cabeça em si é um puzzle. Talvez fique um pouco abstrato para você que nunca tenha jogado nada parecido, mas, caraca, é uma experiência muito clara jogar uma masmorra e perceber que ela é um puzzle quando você tá jogando, de fato, né? A Aberrant Reflections é exatamente isso. Você entra num lugar que tem uma lógica muito esquisita, muito diferente do mundo real e de outras masmorras, e você pensa, caraca, a gente tá aqui tendo que reconfigurar a nossa cabeça. Como? Indo de sala em sala, vendo como funcionam aquelas salas, né? E aí as dicas que ele dá nessa primeira sessão do texto, falando sobre o que é a masmorra quebra-cabeça, dando essa definição, acho que ajuda a entender o que ele tá querendo dizer, né? Que ele fala, olha, masmorras quebra-cabeças exigem recontextualizações de áreas previamente visitadas. Então o famoso vai e volta. Aconteceu perfeitamente isso na nossa mesa, né, Miguel? Que é tipo, vamos ver o que tem nessa sala. Que sala doida. Vamos sair mexendo em um monte de coisa. Tá, mexemos o suficiente. Guarda na cabeça, vamos na outra, ver se tem alguma coisa pra ajudar a gente. Aí Miguel e os seus amigos foram lá. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Tá, ok. Agora que a gente tem esse panorama de coisas na cabeça, a gente tem as peças, né? A gente foi coletando certas peças desse quebra-cabeça. Vamos ver se a gente consegue resolver? Aí foram voltando. Essa sensação não tem em toda a masmorra, né? Eu acho. Do tipo, essa sensação de que você precisa coletar certas informações, vários pedaços de informação para você resolver alguma coisa maior. Às vezes as masmorras, elas têm problemas que são resolvidos dentro da própria sala. A famosa ideia de encontros. Exato.
Cada sala tem o seu encontro que é autossuficiente. Você vai lá, encontra um monstro, desafia o monstro em combate, ou enfim. Aí resolveu, beleza, tá resolvido. Você tem aquela sensação de que aquela sala tá resolvida e que você nunca mais vai precisar voltar lá. Masmorras quebra-cabeças tem essa sensação de recontextualização das áreas que você já viu. Então, dado que a gente encontrou um item na sala 12, a sala 2 agora tem um significado completamente diferente se a gente voltar com esse item pra cá. Então, essa ideia é muito curiosa, né? Que também tem a ver com o ponto 3 que ele fala, encontro de itens chaves e aprimoramentos, que é você encontrar literalmente às vezes uma chave que abre uma porta que tá na sala 2, ou uma coisa que você nem acha que é uma chave, mas de repente mexendo naquele item mágico, naquela coisa que você achou, você pensa assim, opa, esse negócio, será que não se conecta com aquela outra sala? Então, a recontextualização de áreas vai misturar também com o encontro de novos itens, descoberta de novas formas de mexer na dungeon, de repente uma alavanca que literalmente gira e troca as coisas de lugar numa vibe bem Zelda Breath of the Wild. Você vai num lugar, aperta um botão e aí desce uma rampa, esse tipo de coisa, né? Cara, eu já quis puxar esse tópico de início, porque se eu não tivesse jogado a masmorra antes de vir pra esse texto, eu teria achado que o texto tava falando uma parada que acontece em qualquer outra dungeon, tá ligado? Porque, tipo, beleza, recontextualização de áreas previamente visitadas, na masmorra de puzzle é muito evidente, tipo, é muito forte. Mas acontece nas outras também. Quantas vezes a gente explorou essa Temple of the Moon Priest mesmo que eu citei ali, a gente foi várias vezes, várias sessões diferentes, por vários caminhos diferentes, entendendo. Tá, beleza, pô, por aqui vai dar em tal lugar, esse tal lugar tá conectado a tal coisa, esse item funciona pra isso. Vai fazendo uma série de conexões. Em masmorras que a gente foi... Não lembro como é que é aquela dos olhos gigantes lá. Aqueles que observam de baixo. Nesse tipo de masmorra também. Teve uma série de... Pra gente... Enfim, tu chega numa sala e aí tem uma série de alcovas, aquelas alcovas ali interagindo de uma forma certa, liberava uma passagem secreta. Enfim, tem várias situações dessas em vários dungeons que a gente vai explorar. Então tem elementos que podem ser considerados puzzles ali, né? Mas a sensação que eu tive quando eu fui jogar, e aí onde o texto encaixa, é que a masmorra de puzzle, ela em si, inteira, tá baseada em uma mecânica central, né? Então, tipo, meio que que nem tu falou, o mesmo cubo mágico, né? É como se em uma masmorra convencional a gente fosse jogar uma série de salas com cubos mágicos dentro de cada uma. A masmorra de quebra-cabeça é como se a gente estivesse dentro de um cubo mágico, né? Acho que dá pra já começar citando essa diferença entre uma e outra, não sei se tu concorda. Verdade, acho que é um pouco isso. Me parece que é um conjunto de salas formando um puzzle e não um conjunto de salas que em si são puzzles. Isso. Acho que dá pra pensar que essas duas maneiras de fazer puzzles dariam uma masmorra quebra-cabeça, mas não no sentido em que o autor do texto está querendo falar, né? Que me parece uma proposta bem mais inovadora e bem mais interessante, na verdade. Não só várias salas com puzzles pra você resolver, o que me parece que seria um pouco chato, mas um puzzle maior, um mistério, até se poderia dizer, maior pra você resolver. Exato. Porque até esses tópicos que ele traz de início, tipo raciocínio espacial, navegação tridimensional, né? Coisas desse tipo, acontecem em todas as masmorras, né? Mas acho que o ponto central aqui da masmorra de quebra-cabeça é isso. Eu acho que a melhor definição que ele trouxe é resolver um cubo mágico por dentro, né? A dungeon inteira em si é como se tu fosse dentro de um grande puzzle, ao invés de salas com puzzles separados, ou uma dungeon que tem uma história, uma lore ali acontecendo, uma exploração, e aí tem um ou outro lugar com puzzle pra te acessar coisas diferentes, ter recompensas melhores, né? Que é o que geralmente acontece. Eu acho que essa definição acaba sendo difícil de dizer, justamente porque imagino que não tenham muitas masmorras desse estilo rodando por aí. Como eu falei, primeiro que não é muita gente que está interessada em fazer. Segundo, daí que é difícil de fazer também. E terceiro, porque me parece que o Direct Sun tá criando uma coisa um pouco nova. É isso que você tá dizendo. Ele não criou uma coisa nova do nada, do zero. Várias outras masmorras têm esse elemento de puzzle. O puzzle é um desafio comum nas masmorras de OSR e tal, mas a maneira como ele configura o espaço me parece que é uma coisa meio original, uma coisa meio dele, assim, que você pode encontrar em outros módulos e tal, mas que ele começou a reconfigurar de uma maneira em que vai poder ser reproduzida ou pensada junto daqui pra frente. A partir do momento que você está interessado em fazer uma coisa desse tipo, você pode vir aqui nesse texto, ler ou olhar esses módulos que a gente citou aqui, né? O Seer Sanctum, que foi a primeira masmorra dele, o Aberrant Reflections, que é essa que a gente vai falar hoje, e essa também muito boa do Brad Kerr, que é o Fabian's Atelier. Lembrando que isso tudo vai estar na descrição, os links vão estar lá para você olhar com mais calma isso. Boa. Beleza, e ele começa então dando essa definição do que é uma masmorra quebra-cabeça, de como conduzir o jogo, de mestrar aquilo de uma maneira que seja agradável. Ele fala, né, como é que você garante a mesma experiência polida de jogos de videogame, de masmorra quebra-cabeça em jogos de mesa? Essa pergunta, inclusive, eu acho que não é muito boa,
porque eu acho que a experiência de um jogo puzzle no RPG de mesa é muito mais interessante do que o jogo de videogame. E é muito mais... realmente, talvez não seja mais polida. Porque os puzzles de videogame, eles são resolvidos, tem uma resolução única. Então, realmente é uma experiência polida. Mas me parece, já dando spoiler da minha posição, que masmorras quebra-cabeça, ou puzzles no geral, em RPG de mesa, de fato não são polidas, porque é uma quebração de parede, é uma loucura. A ideia de um puzzle de RPG de mesa é justamente que você pode quebrar o puzzle. Você pode desencaixar as pecinhas do cubo mágico e reencaixar elas de formas doidas, sem que isso pareça que você tá roubando, que você tá trapaceando pra resolver aquela masmorra, né? E aí a gente vai falar aqui, em alguns momentos, coisas que aconteceram na nossa experiência da Dungeon, que o Miguel e a galera lá resolveram certos puzzles de uma maneira que não tava no livro, e que foi satisfatório, deu a sensação de satisfação. E o próprio módulo da Aberrant Reflections fala isso. Se o jogador pensou numa solução criativa que faz sentido dentro da ficção, então, ao invés de falar, não é assim que resolve o puzzle, como faria uma programação, como faria um jogo que tem uma resolução pré-programada, um jogo de videogame, no RPG aquilo faz sentido, então pode ser incorporado à narrativa e pode ser resolvido daquela forma. Então, pra mim, me parece muito mais interessante, porque premia a criatividade dos jogadores, que vão pensar fora da caixa, que vão pensar em soluções que nem mesmo o designer daquela masmorra tinham pensado, que vão engrandecer o jogo, ao invés de quebrar o jogo, ao invés de ser uma trapaça. O que você acha? Cara, eu concordo, né, que tipo, o grande trunfo do RPG sempre vai ser a narrativa emergente e principalmente essa imersão, né? Pode fazer uma série de conexões muito mais complexas do que tu poderia num jogo que tem um certo limite de códigos ali, né? Mas assim, eu ainda acho que só resumir entre videogame e RPG não resolve muito, porque tu tem muitos videogames que estão focados nessa narrativa emergente, né? Um mais recente aí que todo mundo falou sobre foi o Zelda Echoes of Wisdom, tá ligado? Que foi o último que saiu. Pô, todo mundo falando da inventividade que ele é. Ele te dá uma série de ferramentas, tem um cenário, e cara, todo mundo resolve de uma forma diferente, sabe? Extremamente livre a combinação que tu pode fazer, as explorações que tu pode fazer, tudo mais. Só que, real, o RPG ele tem o trunfo ali da imersão e de como é que tu pode interagir com esse mundo, né? Então, eu acho que o tópico de não é uma boa pergunta, eu concordo contigo, porque são noções completamente diferentes, mas tem coisas que a gente pode se inspirar nos dois, né? Essa narrativa emergente eu acho que é o ponto central de um puzzle, porque senão, acho que até já vamos puxar logo de início, Felipe, preciso puxar esse tópico aqui, do texto mais citado do Thomas, né? Sim. A regra das 3 pistas. Já estava aguardando, estava nas minhas anotações também. Boa, não tem como. É o texto mais citado. Porque é muito fácil de criar um ponto de obstrução numa masmorra de puzzle, né? A gente falou bastante disso depois que a gente terminou a sessão. E então, essa narrativa emergente é o que vai dar o brilho de tu estar se sentindo num lugar que realmente te propõe a criar coisas ali. Você não entra naquela sensação de tipo, pô, eu preciso achar uma coisa. Eu achando essa coisa eu resolvo, sabe? Eu venço. E se eu não achar, acabou a masmorra, a gente quebrou, não tem como a gente avançar daqui e o jogo tá um saco, sabe? Então, é muito fácil perder a mão nesse sentido. Então, indo pra esse caminho de narrativa emergente, de criar uma série de ferramentas, tu estipular uma série de mecânicas que podem ser exploradas pelos jogadores dentro dessa masmorra, acho que é o melhor caminho, né? Uhum. E você trouxe um parênteses importante da ideia do Zelda, de como que vários jogos de videogame realmente têm essa proposta de ser uma abordagem mais aberta, jogos que são mais mundo aberto, sandbox, jogos do Zelda que você pode combinar as coisas doidas. E isso não é pra... Claro, isso que eu tô falando não é pra tirar mérito do videogame, como vocês percebem, a gente sempre conversa aqui de videogame, a gente gosta muito, mas de setar um pouco as diferenças e as expectativas. Uhum. Então, o Zelda Tears of the Kingdom, por exemplo, que veio depois do Breath of the Wild, intensificou ainda mais a ideia de que você pode combinar os itens para criar coisas novas. Aí você vê gente fazendo coisas doidas na internet com as ferramentas que você tem, criando pequenas coisas que parecem até umas pequenas indústrias, criando robôs, fazendo coisas para você voar, inventando quase um avião. E não é que você não consegue fazer coisas inventivas num jogo de videogame. É que me parece que quando se trata de puzzle, essa ideia de resolver um puzzle, de ter uma resposta correta, não se aplica muito num RPG de mesa. E isso vem com coisas boas e coisas ruins. Você, provavelmente, que gosta dessa sensação de acertei, cheguei na resposta correta, está provado que eu estou certo, não vai gostar tanto dessa abordagem da OSR de quebrar os puzzles, de resolver através da inventividade, da criatividade. Talvez você pense, que sem graça, não achei a solução correta.
E então, realmente, vai ser uma coisa de proposta, de ênfase. Mas, enfim, pra mim, me parece que nessa ideia da masmorra quebra-cabeça, ou de resolver o quebra-cabeça dentro da OSR, como soluções criativas, funcionam mais justamente porque você não tem as limitações do hardware. Você tá trabalhando com pessoas que estão ali do seu lado no momento. No videogame, você, infelizmente, você não pode ligar pra casa do designer e falar, pô, plano digital, e se eu fizer XY, resolve o quebra-cabeça? Ah, sim, está permitido, vai lá. Uhum. Enfim, o RPG tem essa coisa de solucionar as coisas no momento e fazer o que faz sentido pra todo mundo na mesa, né? Então vamos entrar aqui na primeira dica do texto, que ele fala: não sobrecarregue os jogadores. Essa é a base do texto, eu acho, justamente porque ele está tratando de como o mestre descreve um puzzle. Uma coisa bem difícil de fazer e bem delicada. Porque ele fala, né? Você tem que descrever as coisas que seriam imediatamente aparentes para os personagens dos jogadores. O que os personagens estão vendo, como eles estão vendo, quais são os detalhes das coisas que eles estão vendo. Ele já aqui alerta pra gente que você não deve sair descrevendo tudo de uma vez, vomitar todas as informações que você tem. Que eu acho que parte de um lugar do mestre que é muito admirável. Pelo menos partindo da minha experiência, eu vejo um pouco assim. O mestre, às vezes, ele tem um certo medo de ser injusto com os jogadores e tenta narrar tudo com a maior precisão possível, descrever todos os itens, todas as coisas pormenorizadamente, para que os jogadores depois não pensem assim, ah, poxa, mas o mestre não me contou isso. Ah, se o mestre não falou aquilo, então não tinha como resolver essa situação. Então o mestre às vezes tem essa sensação de, beleza, vocês chegaram na sala 1, então eu vou falar tudo que tem na sala 1, blá, 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 começa a falar várias coisas. Uhum. E é isso. Eu sou culpado de fazer isso às vezes, porque realmente, às vezes parte desse lugar de, poxa, eu quero contar pra vocês, não quero que fique nada de fora. Só que ele fala uma coisa muito interessante, faz muito sentido, que é, descreve as coisas que são mais aparentes e deixa que os jogadores investiguem cada coisa específica com o tempo. E aí você pode entrar em mais detalhes nas coisas que são mais importantes. Faz sentido? O que você acha? Cara, faz sentido total. Acho que um grande desafio da masmorra de puzzle é a narração, né, cara? Porque, querendo ou não, peças que ficarem de fora comprometem o avanço do jogo. Acho que esse é um tópico bem complexo. Mas, assim, de novo, esse ponto de não sobrecarregar os jogadores entra naquele viés que eu falei de, cara, funciona pra todo RPG, né? Não só pra... Várias dessas dicas aqui funcionam pra qualquer forma de descrever uma sala, não só pra masmorra de puzzle, né? Então, pô, pra mim eu sempre vi a narração como uma série de camadinhas, sabe? Então, pô, tu chegou numa sala, tu vai descrever os pontos de interação principal. O jogador foi no ponto A, pô, beleza, agora tem o A, B, o A, sabe? Tipo, vai ramificando, como se fosse uma árvore de talentos, assim, né? Que vai ramificando. E aí vai do jogador ir interagindo. Sim. Só que assim, indo pra parte de puzzle, né? Específico pra masmorra de puzzle. Eu vejo que é muito. O lance de sobrecarregar vai muito do game design, sabe? De como foi montada a aventura. Porque se tu entra numa sala e tem muita informação pra descrever, ao ponto de que a informação central daquela sala, que faz parte do quebra-cabeça, se perder, pô, foi um erro de game design ter colocado uma série de informações fáceis de ramificar, sabe? Tu criar uma série de pontos de interação que não são tão necessários, ou que podem tirar o foco, que podem levar os jogadores a pensarem em uma coisa que não é, sabe? E aí tu vai criar pontos de obstrução. Porque, tipo, pô, se a masmorra precisa de uma série de peças pra ser completa, essa peça tem que ser o ponto central, sabe? Então, acho que antecede o mestre narrar. Esse é o ponto que eu queria dizer, sabe? Tipo, no lance de sobrecarregar os jogadores. Eles vão entrar numa sala importante, o ponto de interação mais importante tem que estar evidente, concordo, mas os pontos menos importantes não podem roubar a cena. Tem que ter um contraste legal ali de complementar a sala, dar um pouco de lore, dar um pouco de contexto, deixar aquilo vivo, sem roubar a cena do ponto principal, que é o ponto de interação, sabe? Caraca, perfeito, Miguel. Você está afiadaço com as suas observações. Inclusive, você me remeteu novamente, como seria impossível não voltar no texto da regra das 3 pistas, que ele fala que as pistas falsas são superestimadas. Os jogadores já se confundem com as informações que são verdadeiras. Você não precisa colocar ruído na sua descrição. E a gente vê isso muito claramente quando a gente mestra qualquer coisa. É aquela ideia de tipo, olha, tem uma formiga passando no chão. E os jogadores ficam, opa, calma, para tudo, ninguém se mexe. A formiga está indo para o lado esquerdo ou lado direito? De onde ela veio, né? Exatamente, de onde veio essa formiga? Ela tem o número de patas corretas? Qualquer coisa que você descreve já é suficiente para deixar os jogadores pensando 1 milhão de coisas. Você realmente não precisa ficar enchendo a linguiça para tentar confundir. Os jogadores já vão se confundir normalmente, né? Só que aí entra a grande questão também.
o quanto de uma masmorra ganha quando você também descreve coisas que são interessantes. Você coloca ali uma decoração bonita e tal, né? São coisas que você tem que tomar cuidado na hora de descrever o design, porque às vezes sem essa firulinha, sem essa descrição da aparência das coisas, a masmorra pode acabar ficando um pouco seca. É aí que entra grande mérito, inclusive, da Aberrant Reflections, na minha opinião, é que ela consegue unir os dois. Na descrição dos puzzles, os objetos são muito temáticos, são muito importantes. Aí já vou entrar nos spoilers. Atenção, você que não quer spoilers da Aberrant Reflections. Então, a Aberrant Reflections tem a ideia... Os espelhos são meio que portais, ou melhor, podem ser portais para uma outra dimensão. Você pode atravessar o espelho, além do espelho, dentro do espelho, as coisas são diferentes. Então, a grande sacada da masmorra é que em determinado momento os jogadores podem atravessar esse espelho e modificar coisas que estão do outro lado do espelho e tal. Então, a descrição do puzzle é muito temática. A dungeon, ela grita uma certa descrição do universo, de como é o habitante daquela masmorra, quem criou aquela masmorra, através de seus próprios puzzles. Então, acho que o ideal é justamente quando você junta as duas coisas. Uma coisa que é uma peça de um puzzle que, ao mesmo tempo, ressalta o lore, ressalta o universo de onde você está habitando, né? Pô, exato, mano, exato. E aí, interessante, porque é legal da gente fazer essa dinâmica é porque tu tá tendo a visão de mestre e a visão de jogador, né? Mas, real, o grande lance dessa masmorra inteira é como os jogadores tentando entender como ele interagir com as coisas que estão do outro lado, né? Do nosso lado, a gente tá com um pedestal vazio, do outro lado tá cheio de dinheiro. Como é que a gente pega aquele dinheiro? Basicamente esse desafio o tempo todo em todas as salas. Como que eu pego o tesouro que tá dentro do espelho, né? Isso, como é que pega o tesouro que tá do outro lado. Então, tipo, no nosso lado tá vazio, no reflexo tá com dinheiro. A gente sabe que tem alguma forma de interagir, mas não sabe como. Então fica toda hora a gente bolando esse desafio de tentar entender como aquele universo funciona, né? E, cara, foi uma coisa que eu senti falta na Aberrant. Eu senti falta do lore, tá ligado? De, tipo, de um envelopamento de tudo isso. Essa dinâmica do espelho é incrível, os inimigos ali são muito interessantes, que são as formigas interdimensionais aí, que elas podem transitar. Mas, além disso, são salas um pouco vazias, sabe? E aí eu entendo, aí tem esse grande lance que eu falei, né? De ter o ponto de não pode encher de coisa pra não roubar a cena, né? Então, tipo, real, ponto de interação tem que ser conciso pra não perder o ponto principal do puzzle. Mas concordo 100% contigo que precisa ter esse moodzinho, sabe? Tipo, tem que ter a vibe do porquê que aquilo é assim, o que tá acontecendo nesse lugar, sabe? Por que as coisas estão funcionando desse jeito, sabe? E isso, no contexto final, na hora que a gente terminou, eu senti falta. Talvez tu tenha uma percepção diferente por ter lido o material inteiro, né? E aí nem tudo do material vai pra mesa, porque é isso, né? As coisas acontecem em ritmo diferente. Eu acho que é justo a crítica do material. Talvez, de fato, seja a coisa da filtragem do mestre das informações, mas eu considero que a masmorra, dentro do que ela se propõe, ela conseguiu entregar alguma coisa no sentido temático. Não é a masmorra mais temática, definitivamente. Uhum. Não tem um lore mais interessante, mais desenvolvido, porque justamente me parece que não é muito o foco do design. Mas dentro do design limitado que ele se colocou, acabou surgindo alguma coisa, um tema de um cara que Sim. examinou uma coisa de outra dimensão. Não foi uma masmorra completamente seca, né? Não. Mas, de fato, não é a melhor masmorra pra você entrar num universo muito rico, etc. Então, realmente concordo com você, sim. E pensando aqui agora, poderia gerar vários pontos de tu se perder ali, né? Dos jogadores acaba pegando algum trecho de lore, achar que aquilo tem a ver com o puzzle, né? Acho que também tem esse cuidado também, né? De tipo, como tá todo mundo já dentro da cabeça, ó, a gente vai resolver uma série de puzzles nessa masmorra. E aí tá todo mundo achando que tudo é puzzle, né? Então, às vezes tem uma frase que é só pra dar um contexto, tipo, é só pra dizer que, tipo, tá, uma página de um diário, né? Exatamente. E aí, no fim, todo mundo pode achar que ali no meio tem algum puzzle e ficar perdendo mau tempo ali, né? Então, entendo que tem esse desafio também, verdade. Bem, mas aí, a ideia de não sobrecarregar os jogadores, ele termina com um ponto que é legal também, e que também fala muito da ideia de descrição no geral da RPG, que ele fala, deixe as coisas importantes para o final. Eu não sei se eu concordo com essa dica no geral, mas eu acho que faz muito sentido quando você analisa ela friamente. Porque, por exemplo, você tá numa sala, e você começa a descrever a sala da seguinte forma. Então, você entra numa sala que tem um dragão, e o chão é sujo, tem umas teias de aranha no teto. Amigo, a partir do momento que você falou tem um dragão na sala, ninguém mais vai conseguir ficar parado e não pensar no dragão.
Inclusive, vai ser difícil você não ser interrompido pelos jogadores falando, não, calma aí, mas o dragão, como assim o dragão tá dormindo? E tal. Começar a perguntar coisas do dragão, porque de fato é a coisa mais importante, mais chamativa da sala. Então acho que faz sentido esse caminho que é, o chão tá sujo, e você vê umas moedas no chão, e aí vocês estão vendo uma fumaça estranha, estão sentindo um cheiro meio de enxofre, parece que tem alguma coisa respirando na sala, fazendo um deslocamento de ar muito forte, aí quando vocês veem aquela montanha de uma coisa vermelha, você começa a ver que na verdade está formando uma imagem de uma criatura com escamas, umas presas, e aí você começa a ver que é um lagarto gigante com asas e um dragão começa a surgir na frente de você. Então, esse build-up, você vai construindo um pouco a cena até chegar na coisa que é mais importante, acho que faz sentido. Mas eu acho que não é a única forma de fazer isso, e acho que vai depender do que você tá querendo reforçar, né? E já vi várias pessoas falando o contrário, que você tem que falar a coisa mais importante primeiro. Eu acho que vai depender muito da cena, de como você quer construir ela, qual é a coisa importante, se é um dragão, enfim. Não, concordo, é meio que um estilo de mestragem. Se for ver, agora pensando, é muito a tua vibe de mestrar mesmo outras masmorras, sabe? Tipo, eu lembro de narrações tuas de sala que entra nesse viés. Tipo, tu vai pelo ambiente e indo pro ponto de interação, sabe? E vai muito do estilo de mestragem que a gente falou. Depende de como é que a sala tá construída, né? Então, às vezes, tu vai ter que narrar a coisa mais importante primeiro, porque ela é o destaque principal e a partir dela a galera vai ver outras coisas, né? Então, depende muito disso. Mas é fato, cara. Acho que o lance desse tópico aí é que rolou em alguns momentos dessa dungeon. Que tu narrou, tipo, tinha tanto elemento na sala que tu descreveu. E aí a gente ficava, tá, mas explica pra gente de novo o que acontece quando a gente tá olhando pra cima. Tá, e como é que os golems estão mesmo? O que tá no peito dos golems, sabe? Tipo, em vários momentos a gente tinha que, se tu enche os players de informação, os players vão pegar aquilo que mais chamou a atenção deles e perguntar de novo, né? Vai gerar uma pergunta logo na sequência de tipo, tá, como é que a gente tá vendo mesmo? O que tem nisso? Eu acho que é muito natural, né? Não é à toa que no texto ele também entra na ideia de reitere as coisas importantes. Exato. Porque se é um puzzle, é uma coisa complexa. E aí, justamente, no texto vocês ouviram aí, ele fala de várias coisas para tentar não deixar tão complexo ou tentar clarificar as coisas. Então, reiterar as coisas importantes, desenhar para os jogadores, mostrar handouts. Inclusive, é um grande mérito dessa aventura, né, Miguel? De que Tá maluco. ela é toda desenhada, tem ilustração de quase todas as salas, você tem sempre alguma imagem para mostrar para os jogadores, para deixar um pouco mais claro o que eles estão vendo. A sala mais complexa da dungeon, talvez, seja uma sala que tem você mencionou, dos golems, na versão mundo real. Tem uma roda gigantesca, como se fosse um mastro de navio, que você gira. Só que na versão aberrante da sala, que você olha pelo espelho, tem uns golems e tal. É uma sala meio complexa. E aí, o que ele fez? 2 desenhos diferentes da sala. Um com a ilustração de como é a sala no mundo real, outra ilustração como é que é a sala no mundo do espelho. Então você pode dar os dois para os jogadores e mostrar, é assim. Quase como se fosse um jogo dos 7 erros. O que tem na sala normal, o que não tem na sala normal. Você mostra os dois e pode ficar vendo ali no desenho. Mas para além disso, a primeira dica que ele dá é reitere as coisas importantes. Fala umas coisas que eu concordo muito, então vou ler. Diz, você é os olhos, os ouvidos e todos os outros sentidos dos jogadores. O árbitro, ou o GM, etc., tem conhecimento total da masmorra, mas os jogadores não têm. A pior coisa que pode acontecer em uma masmorra de quebra-cabeça é que os jogadores não tenham a informação que seria óbvia para os seus personagens. Você tem que tentar tornar claro o que os jogadores estão vendo. É horrível realmente a sensação de tipo, uma coisa que eu descrevi, mas passou batido. Porque acontece às vezes, né? Você narrou uma coisa, aí o jogador na hora tava imaginando ou se distraiu um pouco e não ouviu. E aí o negócio que era óbvio acabou indo pra casa do caramba, né? E aí, novamente, comparando com o videogame, acho que vale aqui essa comparação. Porque em videogame, pra mim, não precisa nem de ser quebra-cabeça, mas uma coisa que às vezes é meio frustrante quando você tá explorando uma área num jogo de videogame, que a interface ela não é muito clara e ela não te ajuda a ver os itens que são interativos ou não. E que você tá tentando sair do lugar, de repente, achar a porta de saída, vamos supor. E você fica travado porque você entrou numa sala e você não enxergou uma coisa que devia ser óbvia na sala. Você não conseguiu clicar no negócio, então você ficou rodando atrás de uma solução que era óbvia. Era só uma porta que você não tinha visto, que você podia clicar, tá ligado? Acontece muito em videogame, principalmente videogame antigo. E é por isso que sempre que eu jogo videogame, eu procuro aquele botão clássico, que às vezes é o Tab, às vezes é o Ctrl, de mostrar em highlight o que são as coisas interativas. Eu entro na sala, eu fico literalmente spamando o botão de dar um highlight nas coisas interativas, pra não acontecer essa coisa que acontece muito comigo. Como vocês devem perceber, eu sou uma pessoa um pouco distraída, eu acho. De tipo, caraca, tu não percebeu que naquela sala tinha uma porta? Como assim?
porque o jogo não tinha como me mostrar, né? Então, às vezes, o mestre tem que fazer esse exercício de, ó, aquilo ali é uma porta, ali não tem uma porta. Acho que aconteceu muito numa sala, né, Miguel? Na sala que tinha uma porta na versão aberrante, na versão do espelho, e na sala normal não tinha. Eu ficava o tempo todo. Olha, na mundo real não tem uma porta, tem só um suporte de uma porta. A dobradiça tá ali, mas não tem uma porta. Agora no mundo aberrante tem uma porta, está trancada, etc, etc. Eu ficava reiterando. A gente perdeu várias vezes essa infra, real. Porque daí a gente tava olhando pra outro elemento da cena e aí esquecia que tinha esse detalhezinho ali, né? E é muito legal que no vídeo que o Jackson tá mostrando essa aventura, ele faz isso de uma maneira muito natural, que acho que é um grande mérito dele enquanto mestre. O cara fala, eu vou investigar, um negócio tá no canto da sala. E aí ele fala, beleza, enquanto você anda por um canto da sala, você contorna esse lugar onde tem uma chave, a chave tá ali flutuando. Então, tipo, ele reitera as coisas da sala enquanto o jogador tá resolvendo uma outra coisa. Então, pra dar aquela sensação de que, tipo, enquanto você anda na sala, é impossível não ver que tem um negócio ali no meio e tal. Então, é legal, porque ele vai dando as dicas de visuais junto da descrição meio natural da dungeon. Então, eu acho que entra aí de novo essa ideia de uma arte do mestrar que você vai desenvolvendo conforme você vai jogando. Tem coisas que às vezes funcionam, às vezes não, então você vai ter que ir testando. E o Brad Kerr, já trazendo aqui uma dica lá do Fabian's Atelier, ele fala que as soluções devem continuar se apresentando. Uma dica um pouco parecida com essa de reiterar as coisas importantes. E aí ele dá uns exemplos da própria aventura dele. Ele fala assim, gremlins dos sonhos reaparecem a cada 3 turnos. O tucano continua voltando para observar os personagens. A porta importante cai das dobradiças na segunda vez que os personagens entram. Então vocês percebem que aqui não é só uma questão de descrição para o Brad Kerr, mas de fato de integrar isso no design da aventura ou na sua preparação da masmorra, né? Do tipo, Gremlin dos sonhos reaparecem a cada 3 turnos. Ou seja, é um personagem que é importante na masmorra. Então, você nunca vai cair no problema de nunca encontrar essa criatura, porque ele vai aparecer vez e outra. Isso acontece um pouco na Aberrant Reflections, né? Mas acho que não é tão bem feito quanto o Brad Kerr tá falando aqui. Porque na Aberrant Reflections tem uma criatura que interage com o espelho, para você atravessar o espelho ou não. E ela aparece na sala 1, e ela aparece também nos Random Encounters. Foi até uma coisa que quando acabou a masmorra, a gente ficou lá discutindo como é que tinha sido a experiência, da gente pensar juntos, assim, tá, mas essa criatura, ela aparece muitas vezes? E a gente até ficou em dúvida, porque de fato ela não aparece tanto quanto deveria. Ela aparece na primeira sala e num evento aleatório, ou seja, ela pode aparecer muitas vezes ou poucas vezes. E a nossa proposta do Brad Kerr as soluções devem continuar se apresentando constantemente, ter uma constância no aparecimento dos Gremlins dos sonhos, a cada 3 turnos. Não é um evento aleatório. Isso vai estar integrado um pouco na mecânica da dungeon. Coisa bem bacana, né, que ele coloca aqui. Cara, não, é perfeita a citação. É exatamente isso que eu ia comentar nesse tópico. Porque o modo, como tá na Aberrant Reflection, né, como ele propõe aqui no texto, eu me sinto um pouco traído, tá ligado? Quando acontece. Esse lance de enquanto você tá caminhando, é impossível não notar a chave que tá, sabe? Tipo, eu saio do círculo mágico e eu ouço o mestre me induzindo, sabe? Aham. Cara, sempre que rola isso, já rolou em outras sessões que eu joguei, outras mesas, que sempre que tem alguma coisa que precisa acontecer e tá embutida na narração, me tira do círculo mágico, sabe? Uhum. Porque, tipo, cara, lembra disso. Vocês não podem esquecer disso porque isso é importante pra aventura, sabe? Agora, eu, de novo, puxando aquele tópico que eu trouxe antes, eu acho que isso tem que estar embutido dentro da mecânica de jogo, né? É exatamente perfeita a citação aí. Porque esse lance da chave, como é que eu solucionaria, sabe? Se tu tem que entrar naquela sala, aquela chave é super importante, tu tem que interagir com aquilo. Cara, eu colocaria que mexer em qualquer coisa nessa sala fecha a porta da entrada. Eles teriam que enfrentar a criatura, se tiver criatura, enfim, resolver o puzzle pra sair com a chave mestra, entendendo como ela funciona. Tipo, tu sai a porta fecha, tu não tem como abrir a porta. A não ser que tu pegue a chave, que tá ali flutuando, tá ligado? Então, tipo, mecanicamente, não tem como tu passar essa coisa importante. E tu já entende, saindo desse puzzle, como tu resolve outros, tá ligado? Pra que ela serve. Então, eu acho que esse tipo de dinâmica de tu pegar a coisa importante, deixar ela como destaque da sala, limpar o que é desnecessário e ainda fazer os jogadores interagirem dentro da dinâmica de jogo, é muito mais interessante do que ficar reiterando na fala, para não deixar nada escapar. Por isso que eu acho que esse tipo de dungeon, ela se resolve antes da mestragem, tá ligado? Ela resolve no game design mesmo, ela resolve no papel. Para daí ela funcionar bem na mesa e ser fácil de narrar, né? Genial. Pô, Mink tem que criar uma masmorra quebra-cabeça, não é possível. Que foi até um ponto, esse lance da chave foi um ponto que a gente conversou sobre, né? Que daí, na interação que a gente teve, a gente nem pegou ela, né?
Então teve várias situações assim que dava uma sensação de tipo, tá, isso daqui podia estar inserido na mecânica e não na narração pra gente poder interagir mais com essa dinâmica de jogo, né? Até o lance das formigas. Tipo, cara, o lance todo da dungeon é a gente interagir com o espelho. Como a gente atravessa? Esse é o ponto. Uhum. A gente vê a formiga atravessando. Pô, tem uma forma. A gente vê que ela fez um som ali e tal, né? E depois a gente acha um item que faz um som. Então a gente fala, pô, beleza. Então a formiga agiu de um jeito que faz com que a gente entenda. Só que se a gente não tivesse visto a formiga, será que a gente entenderia que aquilo resolve, sabe? Quando a dinâmica geral do puzzle, que é atravessar os espelhos, ela tá dentro de alguns pontos de obstrução, ou seja, preciso ver a formiga pra saber que aquilo faz tal coisa, sabe? Preciso achar a manopla que faz com que a gente interaja com coisas do outro mundo. Quando, tipo, tem essa série de pontos de obstrução, não fica tão interessante quanto se tivesse outras formas de interagir com o espelho, tipo, de forma emergente, sabe? Que a gente fosse descobrindo, tipo, pô, sem querer, ou que o jogo fosse estimulando a gente, que nem trancado na sala, pô, não tem outro jeito, tem que descobrir como sair daqui, tá ligado? Ou, tá, tu tá com um problema na mão agora, tu tem que resolver. Resolvendo esse problema, tu não só se safa, como tu descobre uma dinâmica da sala, sabe? Da dungeon como um todo. Então, acho que sempre pensar nisso, tipo, pô, aconteceu, os jogadores vão chegar por aqui, como é que a gente pode tornar isso mais interessante em jogo, né? Sem que o mestre precise ficar narrando pra que ela se resolva, né? Sim. Eu acho que você tá propondo uma ideia de design um pouco diferente da do texto, que inclusive você me convenceu completamente de que a sua solução é muito melhor. Mas lá no começo, a gente falou que um dos pontos chaves para ele sobre o que é uma masmorra quebra-cabeça para o Direct Sun é que existem a ideia de itens chaves e aprimoramentos. Então, de novo, a gente volta até num tópico que a gente mencionou no episódio de Lista para Monstros. Confiram lá essa discussão sobre soft locks e hard locks. A ideia de que você não vai passar de um lugar X se você não encontrar o item Y. Uhum. Então, ele parte dessa pressuposição que, agora parando para pensar, parece que de fato é uma aplicação de um uso um pouco de videogame, um pouco artificial no RPG de mesa. Bem Metroidvania, né? Exatamente, você precisa do item A para abrir a porta A. Então, de fato, é um ponto de obstrução bem claro, na verdade, se você pega aí a ideia do Justin Alexander para ver. O nome já está dizendo, é uma lock, é uma fechadura, você só abre a fechadura com a chave X. Então, a proposta que você está dizendo é muito mais interessante, justamente, né? Você diz que descobrir por acidente, só de interagir você já descobre, já me parece um design mais natural para RPG de mesa. Então, pensar numa dungeon, que seria dessa maneira, a descoberta seria um pouco mais interessante. Mas, novamente, né? Isso não é um demérito da dungeon, não. Não. É uma proposta de design do cara que ele fez e ele entregou exatamente o que ele estava propondo, né? Só me parece que o design do Miguel de uma masmorra que ainda não existe, vai ser melhor no futuro se ele criar. Não, e o ponto é que ele tava olhando pra jogos de videogame pensando como emular aquilo na mesa. Então, real, fica muito claro essas mecânicas de Zelda, mecânica de Metroidvania, que até tu comentou ali que às vezes fica perdido, tem que spamar o lance de destacar a interação na sala. Cara, eu tenho um exemplo, acho que foi no ano passado que eu joguei Ori in the Blind Forest, tá ligado? Uhum. E, velho, eu peguei o pulo duplo. E aí, tipo, o Metroidvania tem esse lance de tu pega um power-up chave, né? Que ele falou, pô, tu pega uma parada chave, pronto, agora tu liberou uma outra área do mapa. Geralmente fica muito claro, tipo, pô, tu tá na área verde e aí tu não consegue chegar na área laranja. Aí tu pega o único power-up que tem na área verde, pô, ele te leva para a área laranja. Então, tipo, tu meio que solucionou um lado pra entrar em outro. Só que o pulo duplo não era assim. O pulo duplo, ele era, tipo, era uma plataforma que tu não conseguia acessar pulando. E, cara, pra te lembrar isso depois de horas de jogo, tá ligado? Sim. Tipo, mano, eu sofri demais. Assim, eu explorei canto por canto pra me conseguir sair daquele bagulho. E era só ter dado um pulo duplo numa parede, tá ligado? Uhum. Eu falei, velho, eu não acredito. Então o Metroidvania me frustra nesse sentido. Eu acho que por isso que na hora que eu encontrei esses pontos no game, eu falei, cara, pô, o RPG de mesa, ele tem esse lance que a gente falou da narrativa emergente, de tu poder interagir com as coisas do modo muito mais fluido. Então, tu criar um ponto de obstrução, tipo, esse hard lock, né? Tipo, essa fecha que tu tem que achar uma parada, é quase como tu fazer um railroad. É quase como tu fazer um eu venci, sabe? Que é a parada que a gente vem falando em vários episódios aí, o quanto é mais interessante ter um caminho mais plural, né? Então, só nesses pontos que eu tomaria o outro caminho. Cara, e pensando sobre a sua experiência do Ori, me faz pensar também o quanto que é frustrante você estar jogando um jogo que muitas vezes, na era da internet, a gente não pode desconsiderar isso,
você vai querer dar um alt tab e só falar, cara, eu cansei de tentar achar a droga da passagem. Eu vou olhar aqui no Google, Uma no wiki. IGN, sei lá, no walkthrough da pessoa, na wiki, de alguém que já achou essa resposta, porque eu não vou ficar igual um otário rodando aqui, tem mais o que fazer na minha vida. Então, o que parece uma grande diversão para algumas pessoas, para mim, e o que parece para você também, né, que é uma coisa que, pô, uma grande perda de tempo né, porque você não pode garantir que aquilo que você criou no seu design é óbvio para o jogador. Uhum. Porque é o que mais a gente vê no RPG de mesa, né? Acontece o tempo todo. Ah, criei uma solução aqui que é óbvia. O negócio que é óbvio, a galera fica olhando, rodeando o negócio 1 milhão de anos antes de descobrir o que é, às vezes nem descobre, né? Exato. Quando a solução está em outro lugar, ou você precisa de auxílio, ou você pode facilmente achar um auxílio de um negócio que está em outro lugar, você perde um pouco da magia da coisa, de ficar ali, de experimentar aquele negócio, né? O jogo de RPG tem essa vantagem, né? De você não precisa dar alt tab para outros lugares achar a solução. É. E aí, essas soluções criativas apareceram muito no jogo Aberrant Reflect, que tá no design também, né? Quando os jogadores acharem uma solução que faz sentido, que vai solucionar o quebra-cabeça, ou quebrar o quebra-cabeça, ok, vai lá, deixa eles fazerem, né? E uma coisa que a gente ficou pensando depois que acabou a masmorra, que tinha um item que abria a parede. Um item mágico que você se apontasse para um lugar, ele abria um túnel. Então, que várias coisas da masmorra poderiam ser solucionadas assim, olha, eu fiz um túnel dessa sala para essa. Uhum. E que pode ser que o designer tenha pensado isso quando colocou lá, pode ser que não. Mas me pareceu uma solução muito inventiva, né? Da mesma forma que vocês resolveram um problema lá que era, ó, essa roda tá faltando uma peça. A peça é uma criatura com um símbolo no peito. E o cara foi e falou, e se eu desenhar um símbolo na minha armadura, arranhar minha armadura e fizer um símbolo, será que funciona? Não estava escrito isso no manual. Eu falei, cara, sim, faz muito sentido. Todo mundo concordou, pô, sim, faz muito sentido. Não teve aquela sensação na mesa de, não, nada a ver, poxa, quebramos, só trapaceamos. Não, fez muito sentido. É, cara, exato. Aí entra outro ponto, que eu acho que aí é onde a dungeon me ganhou. Que foi depois que a gente solucionou os pontos de obstrução, aí fluiu, né? Que daí a gente conseguiu pegar esses itens que eram inventivos, tipo, cavar um túnel. Pô, não tinha um lugar pra cavar o túnel, era onde a gente quisesse, onde a gente pensasse, tivesse ideia. Uma outra lá que era pra fazer um desejo, só que era fraco, né? A gente sabia que não tinha tanto potencial de mudar completamente o rolê. Então a gente sabia que era pra usar numa situação muito específica. Os espelhos, a interação da gente poder mover os espelhos. Acho que isso também foi, porra, sim, irado. Uhum. Outra coisa que também não tava na masmorra, até onde eu sei. Exato. Pô, bom demais. E daí depois o Felipe revelou pra gente, né, que não era algo travado lá como mecânica de jogo, foi um ruling mesmo da nossa mesa. Mas que faz muito sentido, sabe? Tu aprendeu a interagir com o espelho. Porra, agora vamos usar isso a nosso favor. A gente tirava os espelhos de um lugar, posicionava em outros, entrava nele, saía do outro lado. E a gente conseguiu solucionar várias coisas, até uma mecânica com um NPC muito maneiro, que a gente conseguiu bolar. Pô, e se a gente fizesse isso? Daí o outro falou, pô, bora testar. A gente fez o teste, deu certo. E aí ganhou uma recompensa mó boa. Então, a partir desse ponto, eu acho que é onde a mesa me ganhou mesmo, sabe? Eu falei, caraca, que maneiro. Porra, muito, muito da hora. Aí fluiu demais, a gente conseguiu criar muita coisa em cima, sabe? Mantendo o desafio, né? Também teve isso. Não quebramos o jogo a ponto do jogo ficar fácil. O jogo ainda ficou bem difícil nessa parte. Uhum. Só que era um difícil que a gente entendia e a gente podia criar em cima, né? Pô, perfeito. Acho que esse é o ponto exato de onde você quer que o puzzle esteja. Você não achou uma chave mestra, literalmente, abre todas as portas. Você achou um negócio que facilita a sua transição ali na dungeon, facilita a navegação, te dá ferramentas para você resolver as coisas de forma criativa. Eu acho que os objetos e os itens mágicos dessa dungeon têm essa grande qualidade. Exato. A manopla, que manipula as coisas tanto no mundo real quanto no mundo do espelho. A chave, que abre todas as portas, ela tem esse efeito, mas que loucamente não funciona para solucionar a masmorra, porque acho que essa é a grande sacada da masmorra. Os segredos não são abrir as portas, porque não tem portas para serem abertas. A grande maioria das coisas que você tem que transitar entre as dimensões. Então, tem uma chave que abre todas as portas, o que em várias masmorras seria a solução absoluta para tudo. Nessa masmorra, por mais que ela seja um item interessante, seja um item bom, não soluciona as coisas. É mais uma ferramenta dentro do seu arsenal, né? Uhum. E é muito legal porque isso está embutido aqui no design da aventura e ele fala no texto também. A dica dele talvez seja uma das mais importantes e que condensa um dos pensamentos mais legais dentro do estilo de jogo da OSR é: esteja aberto a novas ideias. E ele diz, com todas as palavras, deixe os jogadores quebrarem os quebra-cabeças em vez de resolvê-los. O Brad Kerr, no Fabian's Atelier,
coloca isso de uma forma um pouco mais engraçada, como é a característica desse cara. Ele diz assim 2 coisas. Primeiro, só segue o fluxo. Não existem respostas certas. Se a solução alternativa dos jogadores fizer sentido, diga sim. Segundo ponto, que é aí que entra o ponto engraçado que aconteceu na nossa mesa, vamos chegar lá. Ele diz: a violência é sempre uma resposta. Tempo e destruição sem sentido podem transformar qualquer parede em uma porta em potencial. Que o Miguel falou: e se eu pegar essa manopla e sair descendo o cacete na maçaneta, vai abrir a porta? Eu falei: acho que sim, faz sentido, faz aí. Aí ele foi, bateu na maçaneta, a maçaneta abriu. Nessa sala, tal sala que tinha uma porta no mundo aberrante, mas não tinha no mundo real. Não é a solução mais inventiva, mas eu acho que tem uma troca aí interessante, que tá dentro da dinâmica do jogo da OSR que faz muito sentido. Como bem disse aqui a frase, tempo e destruição sem sentido. Ou seja, não é que você só bateu na parede e ela abriu. Você quer gastar um tempo batendo nessa porta, fazendo barulho, gerando a chance de trazer monstros errantes e encontros aleatórios? Sim, vai arcar com essas consequências? Vou. Beleza, então você pode arrombar a porta. Que é uma dinâmica clássica do Door D&D, esse D&D de ficar entrando na masmorra e abrindo portas estranhas. Às vezes a porta está emperrada, você quer bater na porta e arremessar a porta para baixo, tá lá no D&D desde os anos 70, essa dinâmica. Você pode tentar destrancar a porta, pode tentar contornar a porta, ou pode tentar descer o cacete na porta usando o seu skill de abrir portas emperradas que tá lá no Último Essentials, por exemplo. Cara, e tem um negócio interessante nessa dungeon, porque a gente pensa em espelhos, a gente pensa em portal, a violência vem em mente, né? A gente, acho que teve uma situação só que um jogador tentou sentar uma porrada e trincou, né? O espelho, né? Quebrar o espelho. Isso, a gente não chegou a quebrar 100% o espelho. Tipo, de ver o que aconteceria se a gente derrubasse tudo. Foi uma das ideias jogadas na mesa, só que daí eu acho que entra o ponto do sistema que a gente usou, que foi o Ozzy, do fato dele ser bem punitivo. Então, eu mesmo tinha 2 PV. Então, era um sistema que a gente tava resolvendo puzzle de uma forma muito contida, da gente, tipo, cara, não queremos treta, tá ligado? A gente sabe que se a gente entrar em porrada aqui vai dar ruim. Mas que é uma dinâmica que eu fiquei pensando, imagina se naquela primeira sala a gente sentasse um socão, sabe? Tipo, tem um cara maluco ali, um bárbaro, um guerreiro clássico, eu sinto a espadada desse espelho, sabe? Ele tenta de tudo, não consegue entrar, eu sinto a espadada. O que aconteceria depois? Porque tem um NPC, depois a gente descobre que ele tem umas interações de tipo, zelar pelo espaço, né? De cuidar daquele local. Será que ele já viria bravo? Será que atraria inimigos? Eu fiquei com essa curiosidade no fim da mesa, tipo assim, e se a gente tivesse entrado a porrada naquele primeiro espelho, sabe? Acho que mudaria completamente a dinâmica de jogo ao longo da sessão, né? Porque o zelador fica bem chateado se os jogadores quebrarem os espelhos, porque ele tá ali para reconstruir os espelhos, limpar literalmente a dungeon. A dungeon é uma dungeon que tá sempre limpa, ele tá passando produtos de limpeza literalmente no chão. E um mestre mais malvado poderia interpretar o ato dos jogadores quebrarem o espelho como um ato que vai tornar esse NPC agressivo. Isso vai atrair o NPC de qualquer forma, tá lá no design da dungeon, mas se o NPC vai literalmente chegar já querendo cair na mão com os jogadores ou não, já é a questão de interpretação de como o mestre vai mestrar a dungeon, né? E sim, poderia ter sido um fácil TPK, porque é um personagem super forte, mas isso também é outra qualidade aí do design da dungeon e desse estilo de jogo. Premia jogadores que são cuidadosos, que evitam o combate, todo esse tipo de coisa. O que tornou a nossa experiência muito interessante justamente por causa disso. Vocês estavam olhando cuidadosamente, não estavam fazendo qualquer coisa que vinha na cabeça, estavam sempre pensando 2 passos à frente. E é um mindset que os sistemas OSR botam na cabeça dos jogadores quando eles são personagens muito frágeis que têm 2 PVs, né? Coisas que não aconteceriam, por exemplo, em jogos que tem mais mecânicas de combate, que você se garante mais na briga, que você pode ser um pouco mais ousado. Então, é legal notar isso também, o quanto que os sistemas OSR dão um espaço muito propício para esse tipo de jogo de dungeon, de quebra-cabeça. Por isso mesmo que o Miguel falou, né? Foi um insight legal que você teve, realmente. Cara, e eu acho que combina muito com esse estilo real, que a ficha é reduzida, né, que o foco não tá em poderes e coisas do tipo, tá mais em soluções ali físicas mesmo, sabe? Que tu não vai pra um mundo muito maluco. Mas o que eu gostei demais dessa dungeon, depois que a gente avançou, e beleza, a gente conseguiu concluir várias coisinhas ali, a gente tava entendendo como é que funcionava navegar por aquilo. A gente ainda tinha limitações, tipo a luz, né? Então a gente, por mais que estivesse iluminando o nosso corredor, tipo, maneiro, a gente consegue olhar os 2 lados agora. Então, se a gente entrou num corredor que no nosso mundo a gente não consegue ver o que tem, a gente podia apontar pra ver o que tinha no Aberrant. E aí ver qual lado era mais seguro, né? Então, tipo, tinha um lugar lá com um monstro de carne no corredor. Será que no Aberrant tem isso? Aí a gente queria apontar o espelho pra ver se tem, só que lá do outro lado não tinha luz. Então a gente teria que se expor
de entrar no outro lado que a gente não sabia que tá tudo escuro, com a nossa tocha pra poder iluminar, né? Então essa mecânica de tu... Beleza, tu descobriu como é que a dungeon funciona, mas ainda existem certas limitações aqui que tu vai ter que se virar. Isso eu achei também um ponto fortíssimo da dungeon, que a gente teve várias vezes, tipo assim, pá, agora tá fácil, conseguimos, vamos fazer isso. Ih, caralho, tá escuro, sabe? Não conseguimos ver. Daí, pô, vamos lá, ter que se expor, né, atravessar. Então foi muito, muito maneiro. Foi, cara, eu gostei muito da experiência, uma dungeon muito boa, recomendo que vocês joguem caso vocês saquem inglês e tal. Caso não saquem inglês, quiserem jogar com a gente, como sempre, fica aí o convite pra jogar lá no servidor da Moira Games, será um prazer mestrar essa dungeon de quebra-cabeça e outros pra vocês. Salve, pessoal, aqui é o Felipe de novo, passando pra falar algumas últimas coisas antes do episódio acabar, porque o Felipe do passado e o Miguel não lembraram, então eu vim aqui falar de duas novidades bem legais. Primeiro, vocês que ouviram o nosso episódio sobre lista para encontros aleatórios, vão lembrar que a gente falou de um projeto colaborativo chamado Tomo de Encontros Estranhos, que vai ser feito com a participação de vocês, com os envios de encontros aleatórios que vocês criaram junto dos nossos, para formar um material gratuito para a gente lançar na internet. E é com muito prazer que eu vim aqui anunciar que nós recebemos muitos encontros de vocês, estamos muito felizes com a participação de todos. E eu e Mink vamos sentar para falar dos nossos encontros preferidos que vocês mandaram lá no Apoia-se da Moira Games. Então os nossos apoiadores vão poder ver um pouco dos bastidores da gente montando esse material, selecionando os encontros que a gente mais gostou, comentando o porquê que a gente gostou tanto deles. E logo mais vocês vão receber esse material gratuito que vai estar lá no itch.io da Moira, em moira-games.it.io. Nós vamos colocar um anúncio nas redes sociais. Vocês vão ouvir a gente falando aqui também no Tomos quando esse material estiver disponível lá para baixar. E por último, e não menos importante, uma outra coisa que rolou entre os episódios, a partir de um bate-papo que rolou lá no Discord da Moira Games, o nosso parceiro Vinizinho criou um site que é um repositório de aventuras OSR disponíveis em português. Nós começamos a coletar tudo que a gente conhecia de aventuras traduzidas para português ou criadas aqui no Brasil por criadores nacionais e colocamos numa lista dizendo qual sistema que ela usa, quem criou, quem traduziu, caso seja um material traduzido, e a gente botou tudo isso num site só. O Vinizinho fez a boa e colocou esse site no ar para você ter acesso a isso. Então esse link vai estar na descrição também, deem uma olhada, é um material muito bacana e caso vocês conheçam alguma coisa que ainda não está naquela lista, por favor, deixem uma mensagem lá pra gente no Discord, entrem lá, falem com a gente, mandem um e-mail pro Vinizinho, pra gente ir completando isso, porque é também mais um desses materiais disponíveis para a comunidade de graça, feito pelo amor ao hobby, para compartilhar mais informação e deixar tudo registrado num lugar só, para que a gente possa fortalecer nossa cena nacional e quem sabe também incentivar mais criadores a criarem aventuras de RPG, não só sistemas, não só cenários, e também fazer com que essas aventuras sejam mais conhecidas, que circulem mais entre os mestres e jogadores do Brasil e que essas aventuras sejam, é claro, mais jogadas. E com isso, então, voltamos aqui pro finalzinho do nosso episódio. Valeu! Bem, e aí fechando o texto, tem um ponto, deixe os jogadores falharem. Tem um trecho bem bacana que ele fala: o grupo poderá nunca resolver o quebra-cabeça final. Tudo bem deixá-los falhar. Finalize em grande estilo e passe para outras aventuras. E Miguel, eu acho que sabe que essa é uma ideia que está muito presente no meu estilo de jogo. Eu gosto muito de deixar coisas em aberto. Sentir que o mundo continua e que os jogadores não solucionaram coisas, que eles podem voltar depois e tal e tal. Eu acho isso bem bacana. É, cara, essa dungeon até tem alguns ganchos ali que tu pode acoplar outras coisas, né? Que deixa aquela curiosidadezinha de tipo, e se a gente tivesse feito isso, cara? O que poderia ter rolado, né? É um mérito também de ter esse stop. Mas assim, o exemplo que ele deu me deixou. Eu fiquei meio na dúvida. Que ele até comenta que o The Seer Sanctum existem lentes de vídeo que são necessárias para resolver o quebra-cabeça final, né? Se eles quebrarem, não tem como resolver. Eu acho que aqui funciona muito pra dungeon convencional. Tipo, pô, a gente quebrou o puzzle que levava pra uma passagem secreta. A gente quebrou o puzzle que levava pro tesouro. A gente quebrou, sabe? Que dá uma coisa opcional, né? Isso. Tu tem, tipo, o que a gente falou, né? É como se fosse uma série de salas, cada um com seu cubo. Quebrou. Agora, tu quebrar o cubo que tu tá dentro, eu não sei se eu acho interessante. Tipo, imagina se a gente entrasse nessa dungeon Aberrant Reflections, de alguma forma a gente não achou a manopla, não conseguiu atravessar em momento nenhum. Tipo, a gente quebrou
a dinâmica principal do jogo. Pô, será que é a experiência que a aventura deveria propor, sabe? Foi isso que eu fiquei na dúvida no exemplo que ele deu. Tipo, pô, principalmente um one shot. É uma dungeon de quebra-cabeça. Tu quebrar o quebra-cabeça e não vencer ele numa mesa aberta que tu tem, tipo, pô, essa sessão a gente foi lá, não conseguimos resolver nada, conseguimos nada, saiu, vai lá pra outra, vai continuar a vida que segue. Acho show. Uma one shot, quebrar e não resolver, sabe? Não sei se a sensação seria a mesma. Acho que ficaria um gosto amargo. Pelo menos no meu lado de jogador eu sentiria isso, sabe? Bem observado. Tem aí a questão do one shot ou de campanha. Porque isso que eu acabei de ler realmente faz sentido da questão de que numa campanha eles podem ir lá e voltar e tal. Fico pensando naqueles bugs de jogos de videogame antigamente. Você fazia um negócio e dava um lock no jogo, você não conseguia sair da sala, tinha que resetar o jogo, fechar e abrir. Me parece um desse tipo de coisa acontecendo no RPG de mesa. Exato. Na sessão 0 foi combinado fazer um one shot pra resolver quebra-cabeças. Chega lá, pô, tem uma série de pontos de obstrução que não foram pegos, a galera morreu no combate, não resolveu, pô, perdemos uma noite de jogo, não resolvemos nenhum quebra-cabeça, sabe? Alguém poderia argumentar que quebrar uma peça que deixa o quebra-cabeça insolúvel é uma consequência dos seus atos. Uhum. E que tudo bem. Acho que essa pessoa estaria correta num certo sentido, mas como a gente está pensando também no ponto de vista de design, dar essas oportunidades de quebrar um negócio que você mesmo criou, que você fez o design para ser divertido, etc., de fato, aí já vira uma outra questão, né? Na hora de criar coisas, se você quer criar esse negócio que vai fazer um lock no seu jogo, será que isso é interessante ou não? Realmente, acho que você tem um ponto importante. Eu puxei isso porque se é insolúvel, entra naquele ponto que a gente já comentou de que existe uma forma de ganhar a masmorra, Sim, sabe? verdade. Existe um railroad ali. Então, esse tópico final que ele cita, tipo, pô, vocês não venceram isso, sabe? Então, tchau. Verdade. O grande ponto do insolúvel que me incomodou foi isso. Mas, no geral, numa campanha, eu acharia maneiro, tipo, a galera não resolveu, e aí, sei lá, foram explorar outras coisas, conseguiram um item, e aí eles lembram, cara, lembra aquela sala do espelho lá? Aquela dungeon que a gente não conseguiu resolver? E se a gente usar esse item lá agora, tá ligado? E aí volta lá pra explorar, e agora com uma ideia diferente, quebram a masmorra de novo, sabe? E conseguem acessar uma coisa que eles não conseguiam antes. Então eu acho que isso fica interessante pra uma mesa aberta, uma campanha mais longa, né? Sim, verdade. Bem, e com isso, acho que a gente exaustou aqui os tópicos do texto. Muito obrigado ao Mink por estar aqui e fazer essa grande chamada para insights que eu não considero muito capaz de fazer quando o tema é mais de quebra-cabeça. Acho que o Mink trouxe várias coisas interessantes aí pra gente pensar. E, como sempre, caso vocês queiram continuar essa discussão com a gente e com o pessoal da Moira Games, é só vocês entrarem no link da descrição, entrarem lá no nosso Discord. Você também pode entrar lá e aproveitar para tentar formar uma mesa nova, quem sabe montar uma mesa de Aberrant Reflections com outras pessoas que estejam à vontade para jogar, criar uma outra mesa de qualquer outra coisa, conversar com o pessoal. A gente vai estar lá, sempre de olho e sempre conversando sobre tópicos diversos. Também aproveito essa oportunidade aqui no final do episódio para agradecer os nossos apoiadores lá no Apoia-se. Me desculpe se eu estiver assassinando o nome de vocês. Então, muito obrigado a Jorge Nibor, Antônio Machado, Jéssica Vieira, Vinícius Rosa, Rogério Paiva Diniz Júnior. Muito obrigado por apoiar este podcast e as ações da Moira Games. Tamo junto e até a próxima. É isso, galera. Apoia lá a Moira Games, bora jogar uns RPG, que a galera tá testando muita coisa maneira lá no Discord. E vamos que vamos.